Então vamos lá, né, Mipson? Agora vem a parte que o público todo tá esperando. Pode fazer a primeira pergunta aí. Se vocês assistiram até agora, vocês agora é uma coisa mais séria. Vocês estão aprovados para segundo round. Agora é a parte boa. Pô, Mibson, nós sabemos que existem vários hormônios, anabolizantes e tal. Só que vamos falar aí o GH, a insulina, esses hormônios. O que você tem para nos explicar? Porque parece que virou modinha. No caso, o GH, né, não tem como muito virar modinha, até pelo alto custo, né? Eu gostaria muito que fosse uma modinha que todo mundo usasse, mas é assim... Bolsa GH. Para você fazer uma utilização de GH assim, consistente, constante, até assim, eu até já falei isso algumas vezes com alguns amigos meus, né? Talvez não sei se eu já até comentei isso com você, mas assim, muitas mortes no fisiculturismo, principalmente no amador, elas são evitadas pela pobreza. A falta de dinheiro salva vidas. Econômico. Porque, eu vou te falar, eu já conheci vários casos assim de alguns colegas, vários não, alguns, no longo desses 10 anos assim, no bodybuilding competitivo, alguns colegas, alguns conhecidos de vista, assim. O maior problema de alguns tipos de hormônios é quando o cara tinha dinheiro para fazer. Putz, que ele não vai parar. Então, quando o cara não tem dinheiro, às vezes aquela freada, né, obrigatória que ele dá, acabou dinheiro. Não é porque ele quer, né? Pô, Beth, salva nós. Mas aquilo ali é o que tá salvando a tua vida, meu amigo. Aquilo é o que tá prolongando a tua vida. É um sinal, pai. Mas assim, por experiência, infelizmente tiveram colegas que faleceram até assim com 24 anos, com 25 anos. Então, e assim, foi coisa assim que, tudo bem, sempre tem aquela coisa, né? Todo cara que ele tiver um volume muscular diferenciado, sempre a culpa vai recair em cima dos hormônios, dos esteroides. Do querosene. Dos querosenes, como a gente dizia, como nós dizíamos há 20 e poucos anos atrás. Não era Danone, era querosene. Então, o que acontece? Então sempre vai ter essas especulações. Ele morreu por causa disso, morreu por causa disso. Sim, tudo bem. Você sabe bem, Igor, nas aulas, nós tivemos as aulas de dietoterapia 1 e 2. Sim. O comportamento padrão da maioria dos atletas, ele se relaciona diretamente com vários tipos de doenças. Assim, cada aula que eu assistia de dietoterapia... Era uma diferente. Eu falava, meu Deus, eu acho que eu tô sentindo uma pontada. Eu tava bonzinho, eu escutava a aula e falava, eu acho que será que aconteceu? Não, porque tudo que a gente... Desde a questão de alimentação, a utilização de hormônios, o jeito que se faz, utilização de consumo de certos macronutrientes, tudo parecia que estava relacionado com algum tipo de comportamento relacionado a hábitos de um fisiculturista. Então isso é um pouco assim, assusta um pouco, né? Então a gente fica até um pouco medroso, né? Às vezes o cara vai ficando mais assim, né? Fala, opa, peraí, não dá para fazer o que eu fazia há 7 ou 8 anos atrás, né? Então o que acontece? Essa questão do GH e da insulina. Então é muito difícil, principalmente aqui no nível amador, atletas que não têm um patrocínio em efetivo, né? Money. Não tem patrocínio, assim, apoio é uma coisa, patrocínio é outra. Então, caras que não ganham assim um bom salário, é difícil, né, para o cara fazer uma utilização ali razoavelmente, uma utilização mínima ali, com consistência de hormônio do crescimento, porque geraria um custo alto, né? Assim, a gente está falando ali um produto legal ali, com uma dosagem visando ali performance, não visando anti-aging nem nada, visando performance, né? Uma dosagem de entrada ali moderada, segundo alguns coaches conhecidos, internacionais, alguns coaches brasileiros, segundo a minha própria experiência também, a gente está falando ali, sei lá, de coisa com receita. No mercado negro, eu já não sei, é mais caro, mas assim, é uma coisa ali de R$ 2.500 por mês, só para isso. Né? Só para esse tipo? Só para o GH. Só para o GH, fora o resto. Fora o resto. Assim, isso a gente não está colocando na roda os anabolizantes normais, né? Testozinho. Isso. Aqueles que é oral. Aquele básico, aquelas 3 ml de trembolona por dia que todo mundo... Aqueles oral, ele prejudica mais do que o outro? Vários, né, esteroides orais ali, eles têm essa questão ali de ter ali uma carga ali nas funções hepáticas, né? Se você pegar o exame de TGO e TGP de algumas pessoas, elas vão ter algumas alterações, sim. Então,
os esteroides orais ali, eles têm uma, assim, hoje tá o pessoal fala assim como se não fosse nada, né? Tipo, meu, estou pré-treino. Sim, dá para ser usado, mas não é uma coisa como se fosse um suplemento normal, não é uma coisa assim tão simples. Então, o que acontece? Existem sim algumas substâncias que elas... recentemente eu vi uma alteração, um atleta, os exames de um garoto, ele fazendo a utilização de... É uma utilização bem básica, 50 miligramas de oximetolona, que seria o Hemogenin, o nome comercial do antigo Hemogenin, que era da Aventis, né? Que não está mais disponível aqui no mercado nacional, né? Mas seria oximetolona, 50 miligramas dia de treino, pré-treino seria, no caso. Então já teve ali uma alteraçãozinha no TGO e TGP, deu o dobro, basicamente ali o dobro do limite máximo. Mas assim, é algo que, assim, se um médico comum vê aquilo, ele pode fazer um alarde extremo ali, uma coisa absurda. Vai morrer. Até o TGO e TGP ele pode até ter alterações ali, até pela questão do treinamento por si só. Sim. Esforço físico, assim, dependendo do dia, quanto se você treinou um dia antes, um dia, como é que foi o treino, aquela questão, você pode ter uma alteraçãozinha. Então, às vezes, alguns protocolos de alguns médicos, eles pedem que você fique, às vezes, 3 dias sem treinar, 2, 1... Ou às vezes tem caras que querem ver outros parâmetros ali de outros exames, eles querem que o cara treine um dia antes, para ver ali, né, algumas questões. Então, tem vários tipos de preparos para o exame. Então, mas sim, algumas substâncias elas tendem ali, até em dosagens bem moderadas, a ter uma... Só que um médico que ele conhece ali, ele sabe interpretar os exames de atletas, de caras que fazem substâncias, principalmente de fisiculturistas, ele já vai saber que é algo aceitável. Né? Já viu coisas piores. Nunca vai ser algo ideal, nunca vai ser algo... Não existe uso seguro. Nenhuma reposição hormonal você pode bater o martelo e dizer uma coisa ali, 1 ml de testosterona a cada 21 dias vai ser totalmente, perfeitamente seguro, 90%, 100%. Não tem como a gente... Sim, lógico que para dar é diferente um cara que faz uma utilização de realmente uma... Eu estou falando de reposição hormonal, não estou falando de cara que faz ciclo em dose baixa e fica querendo ser mais limpinho e falar que é reposição hormonal. Não, isso não é reposição... eu estou fazendo uma TRT. Porra, mas tem 25 anos de idade, ô miserável. Você tá falando de... tá com a testosterona natural no auge, tá suprimida porque não para de tomar bomba. Lógico que vai estar suprimida. Mas assim, se tivesse em condições normais, um cara com 25 anos não precisa fazer uma TRT. Agora, se for o caso... Tá, e você foi no médico para fazer TRT? Não. Eu vi na internet. Ele que fez a amigo que falou. Fez exame? Não. Ué. Né? Então, agora, realmente, uma TRT de verdade... Então, lógico que a margem de você pode ter muito mais... Se você pôr na balança ali, questão de qualidade de vida, tudo, você pode ter muito benefício... E talvez um mínimo de problemas. Agora, se você faz uma coisa ali, né? Agora, se você extrapola o limite, aí você assim, mas dizer que existe um uso seguro de qualquer substância, não. Então, voltando à questão do GH, como eu até falando esse negócio de que a pobreza segura o cara nessa terra, aí o que acontece? Quando o cara tem dinheiro, é muito difícil o cara usar usar dosagens, a não ser que seja um caso ali muito específico, um problema que o cara já ia ter, algum tipo de câncer que pode vir antes da hora, algum tumor, alguma coisa que ele já iria ter ali daqui a alguns anos, ele pode ali acelerar o processo. Então, lógico que existe essa possibilidade, ou um problema que ele ia ter quando ele estivesse bem mais velho, pode vir mais cedo, mas assim... É muito difícil o cara fazer uma utilização de assim, numa dosagem tão alta e tão prolongada a ponto dele ter certos tipos de colaterais. Então, entendeu? E aí tem aquele negócio, né? Tem cara, velho, aquele negócio. É igual o guitarrista do Rolling Stones. Tá vivo até hoje, tá bem. Tranquilo. O cara já fez de tudo na vida. Agora tem aquele cara ali, eu já conheci gente ali, come tudo naturalzinho, orgânico, bonitinho, papapá. E tem um câncer antes dos 30 anos de idade. O cara morou na cidade de São Paulo, meu amigo, ele respirou o ar ali, ele já tá errado. Ele já não vem dizer que ele é saudável, infelizmente. É diferente de um cara que mora lá na roça. No interiorzão, anda descalço na terra. Não, cheio de árvore, um ar totalmente diferente, lá no interior dos Cafundó do Judas, entendeu? Come ali a coisa ali que, tipo... Mais natural. Não tem aquelas questões dos defensivos agrícolas, não tem talvez, né? Lógico que é um mal necessário, senão a população não sobreviveria, né? É melhor comer uma coisa com um pouquinho de veneno do que não comer nada e morrer de fome. Então você vê que são... Até os legumes Você tem que pesar as coisas. Assim, o que é legal? É a mesma coisa que a gente está falando da utilização de hormônio. O que é melhor? Você comer um produto com defensivos agrícolas ou você
não comer nada e morrer de fome mais rápido. Entendeu? Ficar desnutrido. Tudo você tem que pôr numa balança. Então a questão. Então essa questão do custo-benefício. Lógico. Só que, lógico que quanto mais você utiliza, mais coisa. Outra questão. O que acontece? O excesso de peso mata o fisiculturista. Não é normal um cara que nasceu para ter 70 quilos, que seria um adulto ali de 70, 75 quilos, ele ter 145, 150, 160. O Greg Kovacs, que é um fisiculturista dos anos 90, ele chegou a 180 quilos em off. Sim. É quase que o peso de um gorila. Tudo bem, ele era bem alto, mas assim, do jeito ou de outro, são 180 quilos. É muita então, coisa. O que acontece? Um cara desse, isso assim, é uma certeza. Um cara desse não vai viver muito. Se ele ficar prolongando esse tipo de peso. Então. E ele tem dinheiro, né? Esse é o problema. Ele não tem mais porque ele morreu, né? Ele morreu faz muito tempo. Forma. Morreu, se eu não me engano, com 44 anos. Né? Então, o que acontece? Então, essa questão do. Por exemplo, o Shawn Rhoden. Ele, quando morreu, ele até fez uma postagem lá, acho que 300 libras. Né? E ele teve todo aquele estresse, daquela questão de. Que ele foi acusar, ele estava sendo processado por. Eu não pode falar que você perde a monetização. É isso, não falo. Né? Então, aí o que acontece? Ele estava tendo todo aquele estresse ali, aí você junta aquilo ali. Talvez, né, você junta aquilo ali com anos de um cara super pesado, né? Então tem a questão de hábitos alimentares que a gente não sabe. Essa ideia, essa romantização de que os fisiculturistas mais velhos, os mais antigos, eles comiam tudo limpinho, tudo certinho. Confia. Talvez ali faltando 12 semanas, talvez sim. Mas ali, assim, não é difícil alguém ser um cara ali totalmente regrado que não come. E do fisiculturismo atual, os caras estão ficando cada vez mais pesados. E às vezes as alimentações dos caras são doideira, né? Tipo assim, você vê que os caras não passam. Você vê que até o padrão de rosto dos fisiculturistas atuais, você não vê mais aquele rosto encaveirado, né, de cara ali anêmico. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa legal. Durante muitos anos eu me orgulhava muito de ter aqueles físicos, a death face, né, que a gente chama no bodybuilding. Nossa, eu duvido, ninguém tem uma death face igual a minha. Ninguém é mais anêmico do que eu. Eu já tive preparação quando eu tinha o cabelo grande, assim, eu penteava assim meu cabelo, saía um tufo de cabelo assim. É anêmico, tipo, o seu corpo ele já está desviando a energia para te manter vivo. Tipo assim, cabelo é luxo, unha é luxo, você está totalmente anêmico, né? Função sexual só para fazer xixi. Só para fazer xixi vai servir. E olhe lá. Então, o que acontece? Tem que avisar. Senão a mulher vai pensar que tá com outra. Às vezes o cara tá aguentando nem subir a ladeira da casa dele, a mulher tá achando coitado de mim. E nem se eu quisesse. Aí, tá vendo? Vocês acham que vai estar nessa de hormônio vai ter uma vida normal? Não vai. Aí, tem cara que qualquer meia coisa ali, ele já manda o e-mail. O que aconteceu? Você quer ter um físico diferenciado, você vai ter problemas diferenciados. É lógico. Não adianta, velho. Não aquela frase, aquele velho clichê, aquela frase, não existe almoço grátis. Na farmacologia, não existe almoço grátis. Se você entrar nisso daí, você vai pagar. Mas eu vou usar só uma vez. Vai ter problema. Problema sim, depende o que é um problema para você. Eu fico olhando e falei, nossa, trabalha na indústria de filmes adultos, né? Porque... Nossa, não pode ficar uma semana sem ter detectar milhão dentro. Pô, tu trabalha onde? Sei lá, faz filme lá no. XX. Pode falar XX. Trabalha na Brasileirinhas, porque não pode ficar 2 semanas quieto. Né? Mas ou você fica tudo ao extremo, você tá lá em cima, você tá lá embaixo. Porque assim, vai ter diferença. Sim. Um dia você pode estar milhão, um dia você pode. Às vezes até a manipulação dos hormônios. Isso, assim, para um cara. Vamos dizer, um cara que tem uma inteligência acima da média, que testou ali os hormônios, fez todas as... Demora muito tempo para você aprender ali, modular o que é legal para você. Agora você imagina um cara burro. Ele vai ficar 25 anos... Vai se ferrar. Não, ou para ou usa para. Tudo bem. Só que quando você... Assim, o cara chega, às vezes, com a ilusão de... eu vou usar só uma vez. Só para dar um... Só para fazer um teste. Vamos ver o que acontece. Aí depois ele... Pô, legal, acho que eu vou usar só mais uma vez. Aí faz o segundo. Não, agora eu tô de boa, agora eu vou parar. Aí você vê. Aí daqui a pouco o cara, não, uma vez por ano tá de bom tamanho. Aí daqui a pouco passa um tempo. Não, uma vez no começo do ano lá, tipo ali pro carnaval, e uma vez ali pro finalzinho da praia, né? Final do ano ali, o começo da temporada de verão. Quando o cara, o cruisezinho de leve, né? Uma reposiçãozinha hormonal com 20 anos de idade. Aí, começa assim, aí quando o cara vai ver,
E tem cara que ele é viciado. Tipo, tem cara que fala, ai, eu parei de usar, ai, eu fiz um não sei o quê, eu fiquei depressivo. O pessoal hoje tem muitos esses negócios, ai, eu estou deprimido, estou com ansiedade. Antigamente isso aí pra gente era doença de rico, né? Pobre não tinha dessas. Eu sou de uma época de que pobre não tinha dessas. Tinha o cinto do seu pai, que era o psicólogo. Aí o que acontecia? Eu tô brincando, pessoal. É lógico que todos os profissionais têm uma importância enorme, né? Psicólogos, psiquiatras, têm importância enorme. É lógico que é brincadeira. Mas antigamente a gente não via essa ocorrência tanto de ansiedade, depressão. Não sei o quê. Tem cara que fala, eu tomo tal coisa, eu tomo Boldenona, eu fico deprimido. Eu falo, filho, onde você comprou essa parada aí? Que você... Pô, porque, já tomei tanto, velho. Tudo bem que a Boldenona não me faz nada. Tipo, parece que eu tô tomando água. Mas assim, mas também não me deixa deprimido. Parece natural. Não, antigamente... Tem certas conversas que elas vieram de alguns anos pra cá. Tipo, conversas que a gente não notava muito assim antigamente. Tipo, porque tal coisa me dá depressão, tal coisa me dá aquilo. Não, não é que te dá, é que você já é problemático antes. Porque a trembolona me deixa... Às vezes é o formato de dieta que você tá fazendo. A trembolona me deixa mais agressivo, eu quero bater nos outros. Realmente, quando você... Isso, antigamente, o pessoal hoje fala muito de trembo rage. Há 22 anos atrás, era Durateston. Quando você viu um cara meio nervosinho, assim, que alguém fazia uma piada na academia, o cara... Aí os caras falavam, olha lá, Durateston. Olha lá, fazendo efeito. Tá tomando Durateston, tá todo... Deu uma inchadinha ali, tá todo nervosinho. Uma vez aconteceu, de eu estar andando na rua, eu tava nos meus primeiros, acho que o segundo ciclo, eu tava indo pra faculdade, pra você ver, mexe com a cabeça do cara. O cara às vezes vira outra pessoa durante algum tempo. Tudo bem, assim, às vezes é uma coisa que você já ia ficar muito nervoso. Você fica vezes 20. Você já tretou alguma vez? Não, eu já cheguei bem perto. Uma vez eu tava andando na rua, aí eu tava, tipo assim, eu tava lá com a minha mochilinha, né, indo pra faculdade. Aí, tipo, aquela mochila que parecia uma lancheira. Né? A lancheira? Com a minha calça jeans. Aí tava lá, ali esperando abrir o sinal. Aí, tipo, tinha acabado de chover, né? Aí um cara, tipo assim, o cara fez questão. Tinha um buraco na faixa da direita. O cara, assim, ele tava vindo na faixa do meio. Ele desviou na poça e passou assim, velho. Mano, veio uma onda assim de água na minha calça. De água da fossa na minha calça. Eu olhei assim, velho. A única calça que eu tinha. Eu lembro que eu tava tomando só Durateston só. Mas parece que quando você é mais novo, potencializa um pouco, né? E eu não fazia dieta nem nada, realmente. Só mandava. Dessa vez não deu pra pôr culpa em dieta, só mandava. Aí chegou, e não era muita coisa. Mas parece que quando o cara é mais novo, 24, 25, parece. É diferente de quando você tem 30, 35, 40. Que é reposição, né? Tá chamando de velho? Então o que acontece? Não, mas parece que quando o cara é mais novo, as coisas batem. Essa questão do nervoso acontece mesmo, né? Mas assim, é coisa que você já ia ficar muito nervoso. Você fica mais. Não é uma coisa do nada. Você só fica mais, bem mais. Isso. Aí o cara chegou, ele fez questão. Ele desviou da faixa do meio e foi pra direita e... Aí veio a onda assim, ó, na minha roupa. Aí eu segurando a mochila assim. Olha a onda. E eu lembro. Aí, tipo assim, ó, isso na avenida com o PC ali, ó. Passando um monte de carro. Aí eu olhei assim, velho. Parecia, sabe o filme do Hulk? Tipo, não vou. O cara começa a falar. Sabe, o cara fica se segurando. Não vou, eu vou ficar quieto. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. Aí eu olhei pra frente assim. O farol ficou vermelho. O cara sai correndo. Mano, eu dei uma respirada. Mano, eu comecei a sair correndo no meio das faixas, velho. No meio dos carros. Bem. Eu já tinha um. Tava... aquele cara grande que anda. Mano, eu olhei pro carro assim. Mano, eu xinguei até os tataranetos dele. Eu acho que eu xinguei. O cara fechando o vidro. Mano, não, na hora. O cara, falei, agora você tá com medo. Agora você. Agora você... Aí ele chegou, fechou o vidro, ele tá do lado da namorada. Eu falei, agora ele ficou com medo. Nossa, velho. Eu falei, tá mano, eu me segurei assim, eu ia dar um murro no vidro do cara. Só que assim, eu falei. Só que depois eu tive a frieza de pensar. Falei, não, eu tô fazendo direito, eu não posso ter passagem na polícia. eu vou xingar esse cara o máximo que eu puder pra ele descer do carro e eu me defender. E aí vai ser legítima defesa. Mas o que acontece? Eu vou xingar ele tanto, eu vou falar tanto que ele vai descer do carro. Não é possível que ele vai aguentar um desaforo desse cara. Só que assim, a minha vontade é ter quebrado o carro do cara. Só que eu falei, se eu fizer isso, eu vou ter passagem na polícia. Se eu tiver alguma passagem na polícia, eu não passo em concurso público. Então eu tive esse raciocínio. Mas eu vou xingar ele, que ele vai descer e a gente vai resolver essa parada aí. Eu vou me defender. E eu vou arrancar a cabeça dele. Só que aí o cara foi embora, velho. O cara ficou morrendo de medo, fechou o vidro.
Pra você ver. Então, Perdi assim, a se eu oportunidade. tivesse numa situação normal, talvez eu ia ficar Você ia muito ficar bravo, de- talvez eu não Você ia ficar bravo, mas você correria ia, no meio pô. dos carros pra querer matar o cara, né, velho? Imagina a cena. Tu já tava com quantos quilos na época, mais ou menos? Já tava grandinho. Não, já, era já grandinho tava. assim, mas não era assim. Não era tão assustador, mas já não, tava. não era, Tava o cara assim, com devia ter os uns cabelos longos, a mochilinha. uns 85. Ah, já tá bom, já tá mais que eu. BFzinho Já. controlado. Tava bem mais que eu já. Mas, tá assim, lá, já morrendo aqui assim. Tá me Tem umas questões de comportamento que daí o cara muda, assim. Às É vezes lógico. você tem umas coisas assim que você fala, nossa, mas por que será que eu fiquei... Aí depois que você para de usar o negócio, você fala, pô, por que será que eu fiquei tão nervoso aquele dia, né? Pô, não entendi agora. Tipo, só que assim, quando você tá usando sempre, você não percebe. Você só percebe quando você para. Só que aí tem esse negócio que eu te falei, tem cara que o físico, tudo pra ele, a importância da vida dele é o físico. Então, se eu puder dar um conselho para alguém, nunca se apegue, porque isso um dia vai passar. Sim. Você não vai ter o físico, você não vai ser grande a vida inteira. É muito assim, ó, o cara pensa, um cara grande, isso aqui, pô, o cara pega uma doencinha, velho, pega uma virosezinha. Intoxicação alimentar. Em 12 horas eu perdi 6 quilos, velho. Eu lembro. Não conseguia nem andar. Um dia eu tô bom, um dia você não consegue nem andar. Então é uma coisa muito assim, frágil, ser humano, sabe? Então o que acontece? O cara, ele não pode ficar pautado no shape a vida inteira, assim, sabe? Tem cara que o prazer dele é chegar. O cara, todo mundo fica olhando pra ele, todo mundo fica elogiando ele. Atenção. Então isso é um terreno muito fértil. Uhum. O bodybuilding atrai muitas pessoas com esse perfil. A vaidade misturada com um vício que o cara pré-existente que o cara tinha antes. Você vai ver, aqueles caras que gosta muito de ficar acelerado. Meu pré-treino, botenar e não sei o quê. Se você der uma pesquisadinha na vida do cara de leve, começa a conversar com ele. Não digo todos os casos, mas em muitos casos você já vê que ele já vem de uma utilização de narcótico. De algum tipo de narcótico. O cara já só trocou. Ele só trocou o vício que hoje parece ser uma coisa menos pior. Tipo, é uma coisa socialmente mais aceitável, menos pior. Entendeu? Mas assim. Mas é ruim também. Sim, Com muito. certeza. Similares. Assim, no bodybuilding o que mais mata? Excesso de peso. Tudo bem, o anabolizante ele promove o excesso de peso. Então, o excesso do excesso do excesso. Então, pode dizer que, indiretamente, a longo prazo, ele vai te trazer problema. Sim. Tem as questões de Cardiovascular, aterosclerose, sim. entupimento de artérias, né, placas, né, de Aquele ateroma. que faz o coração inchar também. O coração vai inchar porque ele é um músculo. Você vai Sim, utilizar os anabolizante. hormônios, hormônio do crescimento, IGF-1, Vai fazer. essas coisas. E é caro também, chefinho. Né? Porra. Eu fui bom, pesquisar é bom, uma é vez. bom, é bom. Menina. Aí o que aconteceu? Aí eu fui. O que acontece? Porque eu sou pobre. Eu tenho que dar a chave do carro pro cara, assim, ó. E ainda Ainda voltar um dinheiro. ainda. Aí o que aconteceu? Dependendo do carro, se for ainda tem que voltar uma grana pro cara. Aí o que acontece? O cara chega, ele tem assim. Quando fizeram a autópsia do Dallas McCarver, o coração dele, tipo. Putz, eu lembro. Eu acho que, se eu não me engano, deu muito adulto. era o dobro Acho que era mais que o dobro ainda, acho que era um pouco mais que o dobro. Se eu não me engano, beirava. Acho que. Eu não sei, eu precisaria confirmar essa informação. Mas era algo assim, em torno de 800 e poucos gramas. Foi, pô, era muito grande. Ele era um cara grande também. Era tipo. Então você vê que assim, o ser humano, você vê que os órgãos dele eram muito aumentados, os rins eram extremamente aumentados, tudo era muito grande dentro dele quando fizeram a autópsia. Então, um cara desse, provavelmente, se ele ficar nessa pegada, é que ele assim, ele acabou, infelizmente, ele morreu mais cedo do que o normal. Mas um cara desse é uma certeza que ele vai viver bem menos do que um cara, assim, mas os caras, o Dorian, não sei o que, tá vivo até hoje, o Ronnie Coleman, não sei o que. Tudo bem. Não vamos nem pôr essa questão de mobilidade do Ronnie Coleman. Não, ele tá vivo, pronto, acabou. Ele, lógico, ele não dá você pousos adequados. O cara é louco por treino, né? Então, o que acontece? O que acontece? Então, indiretamente, você tem ali você tem vários problemas ali, seja qual for o tipo de reposição. Você pode ter um entupimento de artéria, você pode ter um coração grande, ele não vai sustentar você depois dos 44, 45, dependendo do nível que você tá. E eu acho que isso vai dar muito problema. Infelizmente é uma previsão assim muito triste, porque muitos atletas ali que já hoje estão beirando ali a casa dos 40, 45. Hoje, tem muitos atletas que hoje eles conseguiram ser bem-sucedidos financeiramente. Então, tudo que ele tinha vontade de fazer e de tomar quando ele tinha 20, 25 anos, que ele não tinha, que ele contava moedinha ali, regulava ali o scoop do whey com o dedo ali para demorar mais para gastar. Então, tudo que ele fazia ali, hoje ele tem condição de fazer. E tem a questão do hype, de estar sempre em evidência. Tem cara que ele vive de holofote. Isso eu acho horrível, né? Sim, cada um, mas
Graças a Deus, assim, a gente tem que agradecer a Deus todo dia por não ter essas coisas, assim. Porque tem cara que ele é muito vaidoso. Ele é aquele cara que, assim, ele pode ter 5.000 pessoas falando bem dele. Se tiver um, ele vai se apegar naquele um e vai ficar puto. Sabe? Caramba. Tipo assim, nunca tá bom. Tipo assim, ele sempre. Então, e um cara desse, ele sabe que se ele perder o físico, às vezes é a única coisa que ele tem de legal. Tipo, de relevante, assim, uma coisa que atrai a atenção do público dele. E o dia que ele perder isso, ele vai ficar muito mal. Então os caras hoje, cada vez mais, eles estão prolongando mais a carreira deles num nível alto. É diferente um cara que tem 50, 55 anos e compete no nível amador, que nem de longe não toma 30% do que um cara desse toma. Então, o alto nível, você ser prolongado por muito tempo, é um grande risco. Você pega o Dorian Yates, acho que ele se aposentou com 36 anos, mais ou menos. Sean Ray se aposentou mais ou menos com 32. O Ronnie Coleman, acredito que com uns 43, 44. Ele passou umas vergonhas ele passou um pouquinho mais do ponto na hora de se aposentar. Já tinha alguns rompimentos e tudo. Ele podia ter saído mais por cima. Sim. O Big Ramy, se fosse um cara mais inteligente, ele já teria parado quando ele ganhou o segundo campeonato, porque ele não vai mais ganhar de ninguém, assim, de coisa importante com aquela, infelizmente, que foi um dos físicos mais legais. Assim, o Big Ramy, se ele tivesse seguido uma linha de trabalho que ele tinha em 2013, ele já era o maior cara. Não ia ter ninguém para ganhar dele de volume. Grande. Era pro Big Ramy ter 10 Mr. Olímpia. Porque ninguém ia ter ganhado. O Brandon Curry não ia ter ganhado. Sean Roden não teria ganhado. Ninguém teria ganhado do Big Ramy durante até hoje. Se ele não tivesse feito o que ele fez nos ombros, nas coxas. Era só ele manter o trabalho que ele vinha fazendo na linha de 2013 até 2014. Depois volume. Pra que um cara daquele vai querer mais volume? Era só detalhe. Ele subiu quantos quilos mesmo? E o fisiculturismo, na época que ele começou, ainda tinha atletas de um nível muito alto. Depois daquilo, teve uma baixa na qualidade dos atletas. Então, seria só ele. Então, agora o fisiculturismo dos últimos anos, a Open está retomando ali um ritmo de crescimento com grandes nomes, ali com o Derek Lunsford, com o... querendo ou não, né? Sempre mantém a consistência, o Nick Walker, aí tem... Pra quem não sabe, esses são os caras que devem Samson Dauda. Esses caras tomam mais de 3 ml por dia? Não sei, né? Não dá pra gente bater um martelo, mas se eu já tomei, imagina. Não, os caras devem tomar um pouco mais. Você tá com quantos quilos hoje, Mibson? Agora? Entre 107 e 108. Então, o Mibson é uma criança perto dos caras. Pra vocês terem uma noção do tipo de tamanho que os caras são. Uma perninha do cara. Assim, o meu peso máximo foi 111,5. Eu nunca passei de 111,5, mas eu vou tentar agora subir um pouquinho mais de peso com uma certa qualidade, porque um cara da minha altura hoje, para ser competitivo e pesar menos de 100 quilos com 1,80 m, já não é negócio, né? É bom nem entrar. Ou vai pro clássico ou nem compete. Classic Physique, eu não tenho linha para Classic Physique. Assim, meu físico não se adequa bem. Eu já competi várias vezes na Classic Physique, mas não tenho. Já ganhei até competições na Classic categoria. Foi por isso que você mudou agora recentemente de categoria? Foi para pesada? Não, aí foi uma coisa assim do destino, né? Na verdade, porque essa preparação de 2000 aqui, ó, rapaziada. Esses troféus aqui, ele tem mais de 30 títulos lá, tá? Mas esses daí é porque é os mais recentes. Então, esses títulos, essa preparação de 2000 desse ano, foi um desafio, na verdade, porque eu tinha muita coisa para fazer nesse ano. O primeiro semestre, que foi onde eu fiz essa preparação, eu não podia puxar muito a dieta do jeito que eu puxava antigamente. E foi mais e assim, eu já vinha testando novos padrões de dieta desde 2022 todo. Então eu quis continuar ali os meus testes para 2023. Com essa dieta mais branda e tudo, né? Só que a preparação ela foi totalmente pensada em fisiculturismo clássico, que o meu limite de peso seria 90 quilos, aproximadamente. Então o que acontece? Então eu comecei ali o off-season, um curtíssimo off-season, porque eu tinha competido em dezembro na SPFF, no Favela Classic, fui campeão no fisiculturismo clássico no Master, fui segundo na aberta. Então eu vim ali já na batida ali de fisiculturismo clássico. Tanto que em dezembro eu competi pesando 88 quilos e 400. Desnutrido. Não, acho que a relação entre peso e definição foi a melhor que eu já apresentei até hoje. Só que foi uma preparação totalmente diferente, sem low carb, foi totalmente diferente, sem restrição de carboidratos, sim. Que foi o final da minha primeira fase de pesquisa, que a gente pode estar falando
dessa questão de formato de dieta, né? Então, o que aconteceu? Aí eu acabei fazendo essa preparação e outra, eu tinha 2 baterias de 180 horas de estágio para fazer lá na faculdade. Então, e a minha prioridade, eu desde o começo eu tive isso em mente. Eu falo, ó, eu não vou deixar de fazer nada, nenhum compromisso com a faculdade, nada por causa de bodybuilding. Bodybuilding agora é secundário. A minha faculdade, de terminar esse ano, terminar esse curso de nutrição vai ser a minha prioridade. E o que der para fazer, deu. Se eu tiver legal, eu entro. Se eu tiver legal, não entro. Um negócio meio que sem tanta responsabilidade como eu era antes, né? Como eu fazia antes. Então, fui fazendo minha dietinha ali e tudo. E outra, extremamente técnico, né? Contando calorias e com uma divisão de macronutrientes bem diferente do que os fisiculturistas costumam fazer, né? Que os caras têm uma carbofobia imensa. Fácil. Depois nós vamos conversar disso daí. E é compreensível, porque todo mundo trabalha numa base de ficar copiando. Acaba aquela... Outro. Antigamente hoje a gente fala recorte e cola, mas na época não era recorte e cola, era telefone sem fio, né? Então é tipo assim, um cara que treina... hoje tem muito isso. O cara faz uma preparação uma vez com um coach. No outro dia, ou no mesmo dia, acho que quando ele sai ele sai do backstage ali, ele já coloca fulano coach. Ele nem chegou em casa Mais ainda. De 500 ele nem chegou em casa, alunos. ele competiu uma vez, ele desceu, acho que a mão tá até suja de protan ainda. Ele já fala que ele é coach. Então, como que ele. O que ele sabe de finalização? Ele não sabe nada, ele vai copiar exatamente o que ele aprendeu com o coach dele antigo. Aí daqui a pouco um cara desse vai ter outro aluno. Aí o que ele vai fazer? O outro aluno dele vai virar coach. Aí o que ele vai fazer? Ele vai copiar o do cara que copiou do outro. Você entendeu? Porque assim, não tem como. Não tem como o cara ele ter adquirido conhecimento fazendo uma preparação. Ele necessariamente ele vai copiar o que ele fez antes. Então, e nisso ele vai começando a trabalhar com todo mundo da mesma forma. Se você falar para mim, ano passado, eu participei de 4 competições, eu fiz 4 finalizações diferentes. Posso fazer até 10. Então, muitas variáveis que você pode mudar. Perdi muita competição por causa disso? Perdi. Poderia ter sido um atleta mais premiado? Assim, não tenho o que reclamar das minhas premiações. Acho que eu devo ter, como eu te mostrei lá, as fotos ali, eu tenho mais de 50 competições. Acho que em 60% delas eu fiquei entre os 3 primeiros colocados. Então não tenho muito o que reclamar. Mas assim, poderia ter tido mais vitórias, poderia ter tido mais títulos importantes? Poderia. Sim. Mas não saberia o que eu sei hoje. Mibs é o famoso segundo. O Mr. Vice. O Mr. Mr. Quinta-feira. O Mr. Quinta-feira. O cara que tá bem na... Tem muita gente que falava isso. Alguns amigos meus até comentavam, né? É aquela questão. Isso foi corrigido ano passado. Existem algumas manobras que eu cheguei à conclusão. Isso foi até um tema de trabalho do meu trabalho de conclusão de estágio, que eram carboidratos no fisiculturismo, que eu estou estendendo agora para o TCC e que em breve eu pretendo estar fazendo um livro falando sobre isso. Mas não e-book, é livro de verdade, porque o negócio é livro de papel. Eu não gosto de livro. Livro você tem que pegar a folha, ir lá e... Né? Senão olhar, escrever. E-book não tem graça. Então eu tenho esses planos de estar fazendo e vai muito em cima do que eu falo na minha série Bodybuild Revolution no meu canal no YouTube. Então, para quem quiser dar uma olhadinha lá, vai achar muito estranho. Porque tem certas coisas que eu comecei a conversar com atletas, experiência própria, atletas experientes, e eu cheguei à conclusão que tem muitas manobras que existem no fisiculturismo que são feitas por tradição. Quantos atletas você vê? Fulano, 4 weeks out, 30 dias pro show, não sei o quê. Aí você fala, ninguém vai ganhar desse cara. Esse cara está impecável. Chega no dia do campeonato, o cara piora. Tem vários. Muitos. E isso acontece desde o amador de baixo nível até o nível do cara lá da ponta. É que eu não vou já teve. Não, eu já cheguei a ver atletas considerados grandes atletas. Eu cheguei a ver, acho que o Justin Rodrigues, se eu não me engano, que é um atleta bem... Assim, particularmente eu não gosto, né? Porque ele tem aplicações locais muito evidentes, assim. Mas ele é um cara que sempre se coloca bem. Ele é o cara certo, é o que os juízes pedem. Não é um profissional top, mas é um profissional ali que está ali mediano ali, consegue ganhar alguns shows profissionais. Ele fez uma prévia, acho que foi no Arnold Classic, se eu não me engano, que às vezes se apresenta em dias diferentes. Tem 2 dias, às vezes, tem a prévia num dia, o show no outro, eu não lembro, mas eu quase certeza que era um Arnold Classic. Ele apareceu num dia de um jeito, no outro. Nossa, assim, mas muito pior. Tipo assim, você vê, estragou tudo. Cara, você vê, o cara tem provavelmente tem um coach legal, ou assim, alto. Talvez não legal, conhecido. Existe muito isso, viu, pessoal? No meio do bodybuilding, eu costumo dizer, às vezes você dorme como um jumento e você acorda como um gênio. Então, basta às vezes você
tá com os caras certos, andar com os caras certos assim, entre aspas, né? Porque puxar o saco certos, para não falar um termo mais agressivo aqui na sala, né? Então, existe muito isso. Às vezes, dependendo do... Às vezes, se você é um cara ali que faz o teu trabalho, você não puxa o saco de ninguém, as coisas vão demorar para acontecer para você. Ou então, às vezes, nunca vai acontecer. Por isso que meu foco não é muito atleta. Eu até falo, eu não faço questão nenhuma de ser um coach de bodybuilding. Todo mundo fala, mas o pessoal às vezes manda e-mail da consultoria. Você trabalha com não atletas? Eu falo, é a maioria, é 99%. É o que eu prefiro, é o que eu gosto. Porque assim, sabe por quê? Você não gosta de atleta? Não é que eu não gosto de atleta, mas às vezes os caras já vêm com muito cacuete. Se é um atleta jovem, um cara que nunca usou nada, ou então um cara que tem pouca experiência, um cara que está muito aberto a receber, assim, a aprender coisas novas. Agora, quando você pegar um burro velho e querer ensinar um truque, você querer ensinar um truque para um cachorro mais velho, ele não vai fazer. Para entrar na cabeça do cara, é muito difícil. Então, às vezes, os caras já vêm achando que sabe, e tem aquela certa arrogância. Que assim, tem muito, eu não vou generalizar, tá, pessoal? Mas tem muito bodybuilding, você conhece. O cara tem sempre, assim, muitos deles. Eu tava até conversando com um amigo meu. Tem aquele arzinho de superioridade, aquele cara te olha assim, aquele sorrisinho de canto de boa, você tá ligado, né? Isso é tudo. Eu falei, se um dia eu for um cara, eu nunca quero ser desse jeito, mano. Uma vez, um dia eu tava conversando com um cara na academia, isso até virou piada até, entre os meus amigos, né? A gente até fica brincando, nossa, o cara é tão legal, nem parece que ele é atleta. O cara é tão gente boa, o cara é tão humilde, ele nem parece que é atleta de fisiculturismo. Nunca subiu. Não, por que isso? Essa história é engraçada. Foi porque uma vez eu tava conversando com um cara, tipo, aí trocando uma ideia com o cara, assim. Aí um dia ele comentou, né, com amigos meus, e falou, troquei uma ideia com o Mipson, o cara é mó legal, velho, nem parece atleta, troca mó ideia. Aí ficou essa brincadeira, né? O cara é tão legal. Às vezes quando eu vejo um atleta que é gente boa pra caramba, que é legal, que é um cara, né, com uma postura assim, né, legal. Mais humilde. Assim, ninguém é obrigado a ser humilde. Esse negócio de, tem que ser humilde. Não, você tem que ser o que você quiser ser. Se você não quiser ser humilde, você não é obrigado. Assim, também não seja idiota, né? Tipo assim, tem gente que confunde humildade com ser trouxa, né? Se você quiser ser humilde demais também, você acaba passando por otário, tá ligado? Então, o que acontece? Isso você aprende ao longo dos anos, infelizmente. Você não é candidato, você tá candidato a cargo público, você vai ser prefeito. Às vezes eu não atraso lá de ninguém, mas assim... Sou legal com quem é legal comigo, sou educado com quem é educado comigo. E sou muito mais mal educado comigo com quem é mal educado comigo. Mas se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Então ficou esse negócio, ficou engraçado esse negócio. O cara falou, o cara troca uma ideia, o cara é mal legal, nem parece fisiculturista. Então eu tenho essa brincadeira às vezes com os amigos meus. Quando a gente vê um cara legal, o cara é da hora, o cara nem parece que é fisiculturista. Então pra você ver. Os caras vêm às vezes com aquele, né, você percebe o comportamento. Uma coisa é ser sério, uma coisa é ser focado, ser sério, uma coisa é ser mala. Então o que acontece? Se Deus quisesse, nunca vou ser desse jeito. Assim, se um dia fosse um atleta, tudo que eu não imaginava que um dia, quando eu conseguisse ser um atleta. Mas se um dia eu for, não quero ser igual a esses caras, não. Esses caras, é esquisito, cara. Assim, não todos, lógico, mas boa parte você tá ligado, né? Você chegou a convidar uns por. A gente conheceu um. Eu lá fazendo meu supino, né? Tranquilo, na paz, desde cada lado. Cheguei pro escudo e falei, tem como você me dar o peso aqui pra mim? O cara foi embora, fingiu que nem viu. Eu fiquei tipo, então, às vezes tem que dar uma satisfação. Por exemplo, às vezes eu não posso ajudar, às vezes, porque às vezes eu tenho um problema na lombar e às vezes ela tá com uma crise. E tem dias assim mas que. Mas o cara olhou assim, ó. Não, uma vez um cara pediu, eu falei, não dá, porque minha coluna tá muito ruim. Porque às vezes você tá treinando ali, velho, mas só Deus sabe o que você tá passando. Tem dias assim, tiveram dias assim, como eu nunca tive uma lesão grave, mas eu tenho alguma coisa, depois no próximo programa eu vou poder saber o que aconteceu. É muito conteúdo. Mas pelo menos a alma dá pra salvar. Aí o que aconteceu? Tem dias assim, velho, que se não tiver o remédio aqui do lado, né, pra passar, não dava pra levantar, bicho. Sempre tem os Voltarenzinhos injetáveis lá em casa e tal, porque é complicado. Assim, não tô dizendo que é uma coisa boa, né? O Voltaren, ele não é um remédio, não é qualquer. Mas assim, num caso de emergência que você não consegue se levantar, ou se você está com uma dor gritante, você não pode ficar viciado, que é bom pra caramba. Mas não pode ficar viciado nisso, né? Pra não parecer que a gente tá incentivando. Cara, tá todo então, dia. O que acontece? Então, às vezes, você tem esse padrão. Então, às vezes, você pega um cara ali. Às vezes, eu trabalho, às vezes, com. Assim, eu nunca encorajo ninguém a entrar no meio do bodybuilding competitivo. Isso que eu ia te perguntar agora. Eu nunca encorajo ninguém a entrar no meio competitivo. Por quê? Porque você tem compromissos e datas e prazos e lógico que também tem muita gente que chega na consultoria às vezes, assim, é até engraçado, porque o meu canal tem muito foco em hormônio.
Isso eu faço, eu fiz, eu aguento meus problemas. Eu sei o que passa, eu sei o que não passa, eu sei do preço que paga. Eu tô aqui hoje legal tudo, vocês não sabem como vai ser quando eu estiver na minha casa daqui a pouco. Vocês não sabem como é que eu vou estar amanhã. Vocês não sabem como eu vou estar daqui uma semana. Então, tipo assim, a vida do cara não é uma coisa linearzinha, bonitinha, tudo certinho. Quando você não usa nada, você tem um padrão, assim. Quando você começa a usar as coisas, você tem um corpo diferente, você vai ter problemas diferentes. Eu não estou dizendo que também o tempo todo é ruim. Tem horas que é muito bom também. Você tem a parte muito boa. Ao longo prazo, vai me custar alguns anos de vida? Provavelmente. Talvez uns 10. Mas é aquele negócio. Mas morrer com 60 anos tá bom. Falando de mim. Sim. O pessoal fala hoje, nessa questão do natural. O natural é a fonte da juventude, blá, blá, blá. Mas quem garante que você vai ficar velho com uma saúde boa? O que adianta você ficar velho e você não conseguir limpar a sua própria... Né? Se você não conseguir nem assim ter uma autonomia da tua vida, né? Entendeu? Você não ter você depender de alguém para dar banho em você. É aquele negócio, velho. Particularmente, eu não tô dizendo que isso as pessoas talvez isso serve para mim. Eu acho que é melhor, porque assim, se for para viver bem igual o meu avô viveu até, ele morreu com 99 anos. Eu posso dizer que até os 96 anos ele não tinha nem diabetes. Ele não tinha nada. Mas assim, comeu comida orgânica. Não sabia nem que era orgânico, mas comia comida orgânica. Mas ele acho que ele nem sabia. Comia as piabinhas lá do riozinho que tinha na frente da casa dele. Inhame, milho, comeu bem, água de coco. Natureba. Morava... Depois, quando ele foi pra cidade, aí que tá. Depois que ele se mudou pra cidade, que apareceram as doenças. Aí começava a comer açúcar puro na boca. Né? Tipo, usar coisas que ele não tinha acesso. Industrializado, né? Industrializados. Então você vê, até os 96 anos, mas quem garante que essa molecada hoje, que esse negócio de iFood, bababá, não é só esteroide que faz mal. Quem garante que esses iFood, essas meninas assim, parecendo uma capivara, com 22 anos de idade, né? Uma situação ali que... Você imagina quando tiver com 30. Não vai passar nessa porta. E o que a gente vê bastante também é aquele povo que... Então, você acha que uma pessoa dessa, ela pode até viver até 70, 75, 80... Mas não vai viver 85, bem. mas como que vai viver? Cadeira de roda, então, talvez. É aquele negócio, pra mim, não sei as outras pessoas. Porque o cara que fala, chega lá no canal do cara... Dificilmente vai viver até os 70. E quem falou que eu quero viver até os 75 anos? Oba! Aí é que tá. Aí que eu chego no ponto que eu quero chegar. Todo mundo vai viver. Porque pensa que o cara não vai ter nenhuma doença. E vai viver até igual meu avô. Vai ficar com 100 anos, com 96 anos, não vai ter nenhuma doença. Mano, ainda mais hoje, velho. Que é tudo industrializado. Não é só esteroide que mata. Excesso de peso mata. Vê aqueles quilos mortais. Quantos que morreram? Verdade. É que assim, no Brasil a situação é tão difícil que você não consegue não tem obeso daquele tipo de espécie que tem no quilos mortais, cara com 300 quilos, 350. Mas tem um outro lado. Porque assim, o fast food é muito acessível. Sim. Talvez se fosse, cada vez que for barateando, você vai conseguir. No Brasil, assim, um cara com 150, 160 é o máximo que você consegue ver. Nos Estados Unidos você vê, né? Aqueles padrões ali. Quase 200. É quase outra espécie, né? Então o que acontece? Aí você começa a ver que não é. E outra, cara. O pessoal coloca muita falando que o anabolizante vai. Excesso de peso mata, seja de músculo ou seja de gordura. Músculo talvez um pouco pior, uma musculatura enervada, pior, sim. Mas o excesso de peso de gordura, a obesidade, ela é a mãe de todas as doenças. Ai, porque eu me sinto bem gorda. Eu sou. Tá, mas é considerado doenças, de acordo com a OMS, a definição da doença. Obesidade, e eu digo por conta própria, obesidade é a mãe de todas as doenças. Quando as pessoas, principalmente agora nos últimos tempos, coisa que a gente não pode ficar falando muito, mas quando as pessoas que, pelo fato de serem obesas, não tiveram maiores problemas com outros tipos de doenças. Sim, porque aí gera diabetes. Pressão alta. Uma pressão alta pode evoluir para falência renal. Uma diabetes pode também afetar o rim. Sim. A longo prazo. Uma pressão alta que não é bem controlada, ela vai ferrar o rim do cara também. Várias, né? Questão cardíaca. Então, o que acontece? Se for para ver igual o meu avô, com 90, beleza. Mas muito pouca gente pode ter certeza que vai conseguir isso. Nossa, que e ainda mais, o cara às vezes fala de anabolizante, mas vai pra balada, enche a cara de narcótico, né? Não adianta nada, fica fumando essas bosta, desses negócios de... Famoso passando na boca, famoso assim, com aquela nojeira. Delícia. Aquela nojeira. E você pode falar com qualquer médico o que ele acha disso. Isso aqui não dá nada. Vai achando. Ainda, não dá agora. Então tem vários tipos de vício. Isso é um vício que você escolhe. Tipo vício, vamos dizer assim. Mas não, é mais um vício, talvez, psicológico do que físico, a questão do esteroide. Só que assim, fiquei já um tempo sem usar para ver o que acontecia. Para testar, né? Bruxou. Aquela questão de... Bruxou.
Não, assim, mas assim, é Não, isso que importa. bem o básico, né? É bem o básico do básico. Né? Não é isso tudo que o pessoal fala. É que assim, veja, essa questão de hormonal e questão de libido é muito mais psicológico do que física. Tanto que você vê, infelizmente, esses caras assim que fazem essas maldades, assim, às vezes até com esses caras velhos, assim, bem idosos até, que fazem essas maldades, às vezes com algumas crianças, algumas coisas. Puxa um exame de texto de um cara desse. Talvez não tenha 2 dígitos de testosterona um cara desse. E ele consegue fazer essas desgraças. Então você vê que às vezes não está relacionado unicamente com o hormônio. Tem gente, é igual cara. Por exemplo, teve um. Às vezes você conversa, tô achando que minha libido. Às vezes os caras passam um feedback. Às vezes eu até tem certo feedback que eu não escuto mais de aluno, porque o cara começa a viajar na maionese demais. Porque eu tô achando, porque mudou essa substância por aquela que mudou a dose, que babá. Aí você vê o cara e fala, não, peraí, como é que tá a tua vida? Você tá com algum problema? Você teve algum problema recente? Alguma discussão, algum estresse no trabalho? Sim. Aí o cara, não, realmente, aconteceu isso. Foi outros eu tô com uma irritabilidade muito grande, que não sei o quê. Às vezes o cara nem usa hormônios, às vezes o cara é natural. Aí eu ando meio irritado com algumas coisas, meio estressado e não sei o quê, meu sono não tá legal. Não, peraí. Mas você teve algum problema, alguma discussão? Rapidinho você não, realmente, eu tive um estresse ali na família, tal, não sei o quê. Então isso influi também em questões ali das funções sexuais, diretamente. Então, às vezes, só que tudo, quando o cara toma uma coisa, esses caras são chatos. Tudo é culpa do hormônio. O cara, pô, não, tomei, sei lá, saí na rua, fui atropelado. Mas eu acho que foi porque eu tomei fiz um ciclo ali, aí eu acho que eu fiquei mais largo, aí ficou mais fácil pro carro me pegar. Tipo, tudo é culpa do hormônio, sabe? Então, sempre os caras. Então, se você. Já comigo é diferente, nunca a culpa é do hormônio. A culpa é minha, porque primeiro, eu que quis usar, eu que comprei. Ninguém foi lá e me injetou de graça, até seria bom. Mas o que acontece? Quando eu tive um problema hepático gravíssimo, eu nunca pus a culpa. Os caras falam, pô, os caras da banda brincavam, né? Porque quando eu tive a hepatite, isso foi um capítulo terrível da minha vida. Eu tive uma hepatite medicamentosa, né? Bem grave, né? Tipo assim, fiquei 30 dias de cama. Você tirou-se a agulha, né? Não, hepatite. Hepatite. Eu cheguei num grau tão grande. É que na época, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria ficado apavorado na época. Sim, na época eu fiquei preocupado, mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria ficado. O cara quase morreu e não sabia. Exatamente. Principalmente as aulas de aulas de dietoterapia, quando foi aquela aula de doenças hepáticas, você via que quando dava aquela ascite, a barriga d'água, você já está a poucos passos de ter uma falência renal. Eu cheguei a ter barriga d'água. O cara com a barriga d'água nadando. Foi por isso que eu tive hérnia umbilical. Eu não tive hérnia umbilical por causa de treino. Foi porque estourou por causa da hérnia. E quando você espirra, meu pai, você vai rasgar no meio, assim. Tipo, é muito ruim, cara. E outra, é uma dor, assim, tipo assim, é frequente. Ela não para, é o dia inteiro. Parece que tem um martelo, assim, bem aqui do seu lado direito. Mas você novão, normal. Não, só que assim, foi com uma substância. Não tinha nem convênio. Fui no público lá, fui mal atendido pra caramba, não fizeram exame, não fizeram nada. Aí me deram um diclofenaco. Não, se daqui 15 dias não melhor. Não, fiquei 17, 18 horas no hospital com a faixa de prioridade. Tá vendo? Por isso que eu falo, pessoal. O cara quer se meter nessas paradas, sem ter plano de saúde, não é porque o cara é metidinho, quer elitizar o negócio, todo mundo tem que. Não, é porque eu já passei um sufoco de ser atendido na rede pública, sem ter plano de saúde fudido. Então eu sei hoje, graças a Deus, eu tenho um planozinho de saúde, mas não foi a vida inteira que eu tive. Então eu sei qual que é o problema quando o cara. Porque, assim, pode acontecer um problema. Lógico, assim, é uma máquina. Tudo bem, eu comia igual um idiota, né? Tipo assim, eu comia limpo, eu comia sujo. É um aspirador de pó, praticamente. Eu aspirava tudo, eu comia. Tchau. Se eu ia comer um pastel, eu não ia comer um, eu ia comer 5. Se eu fosse comer no McDonald's, eu não ia comer um hambúrguer 2, eu ia comer 4 ou 5. Tipo, refrigerante, eu não ia tomar um copinho desse aqui, eu ia tomar os 2 litros inteiro. Aí eu ia comer arroz, eu ia tomar shake, eu ia comer frango. Queria fazer uma mistura do caramba. Então ali você vê que. E porque assim, a quantidade que eu usei e os tipos de fármaco que eu usei não foi uma coisa para ter um problema tão grave. É coisa que depois que eu fiz atleta eu fiz muito mais. Mas se você junta as duas coisas, então a culpa é de quem? A culpa foi do hormônio, a culpa foi da. Pode ser que contribui um pouco, sim. Mas se eu tivesse uma alimentação boa, como eu tenho, depois que eu virei atleta, teria acontecido isso? Não. Então, será? Então, voltando. O pessoal, não sei o que, viver muito, papapá. Se você viver bem, tudo bem. Agora, se você tiver uma vida de merda, que eu assim, particularmente, como eu falei, eu prefiro viver 40 anos igual um rei do que 80 anos igual um escravo, né? Modo de dizer assim, aquele velho bordão, clichê. Que aí o cara, vai viver e não sei o quê. Tá, beleza. Mas assim, já pensou em tudo que pode acontecer na tua vida? E quanto mais tempo você vive,
Você tem 4 E filhos. se você for pobre? Você enterra um por um, assim, ó. Todos os seus filhos morrem primeiro que você. Tua mulher morre primeiro que você. E outra, você já vai estar velho. Nenhuma mulher vai querer mais você, a não ser que você pague alguma quantia. Se tiver dinheiro. O amor existe, não vai acontecer mais. Você já vai estar velho, tipo, ou alguém vai querer, se você for rico, alguém vai querer dar uma bocanhada no teu dinheiro. Por amor não vai ser mais. Oba. Então, o que acontece? Você vai. Aí se Feitiço bobear, vai até, cair contra o feiticeiro. se bobear, você enterra até os seus netos. Quanto Caramba. mais você viver, mais de coisa ruim você vai ver na tua vida. Aí tua mãe morre, teu pai morre, seu filho morre, seu outro filho morre, seu neto morre. E você fica lá. E outra, se não te mandarem pro asilo. Eu já vi casos acontecer assim, da mãe, uma mãe gente boa, dedicada, legal pra caramba. Infelizmente teve uma doença, perdeu a visão gradativamente. Isso eu vi, aconteceu pessoas que eu conheço próximas. Aí o que aconteceu? Próximo assim, não é da minha família, não era pessoa próxima. Aí o que aconteceu? O marido foi, e tudo isso você vai vendo. O marido foi, se envolveu com uma amiga do casal, a mulher mais de 20 anos mais nova que a outra. Aí o cara foi desbaratinando aos poucos, né, tal. Aí se separou da mulher, teve um filho com a mais nova. Aí a mulher já começa a ter... Imagina você nasce enxergando, você para de enxergar. Mano, você não fica mais com a cabeça normal. Não, ainda mais, olha o tanto de coisa. Aí o que acontece? As bostas dos filhos, que a mãe fez de tudo quando o moleque levou pra academia de luta, levou pra isso, levou pra aula disso, aula daquilo. Quando tava todo mundo com saúde, férias na ilha, não sei o quê, tudo vida legal, aquela coisa de classe média da hora. Simplesmente casou a filha, casou o filho. E assim, o marido, graças a Deus, ainda tinha condição de bancar uma enfermeira particular, papapá. Custeou tudo, talvez até peso na consciência do cara, mas acabou custeando tudo, beleza. O problema deles lá do casamento, assim, custeou tudo. E a mulher, acho que ela não tinha nem... Acho que ela, na época que ela foi pro asilo, eu acho que ela não tinha nem 60 anos. Foi nova. E aí? E você tem um filho... Isso pode acontecer, então. Você quer viver muito? Quer viver muito? Então aí que tá. Você tem que pôr na balança o que você quer. Caramba, pensando bem, eu tô começando a raciocinar aqui. Eu acho que não, até os 40 difícil, anos tá bom, hein? É duro falar um negócio desse, mas a tua vida, realidade. quanto mais você vive, mais desgraça você vai ver. Mais coisa ruim. Você daqui a pouco seus amigos morreram todos. Seu melhor amigo morreu, seu outro melhor amigo morreu. Só vai ficar você e você. Só vai ficar você, tipo, aí você não tem... Aí você vai acordar, levantar... Do asilo. Lá na aposentadoria, se não tiver no asilo, né? E se tiver ter assim, ajuda pra andar, ajuda pra não sei o quê... Todo mundo querendo passar a perna em você, que você não faz mais, achando que você já tá meio lesado. Aqui acontece. É legal viver muito, assim, de qualquer jeito. Outra, às vezes tem uma diabetes, não pode comer as coisas que gosta. Às vezes toma, sei lá, ganha 2.000 de aposentadoria, 1.500 de remédio. A família não quer mais te ajudar, isso os filhos torcendo pra você morrer. E se não tem um plano de saúde, não tem nada, tá não aguenta nem ficar na fila do SUS. É fogo, meu, falar um negócio desse, mas é a realidade, porque todo mundo acha que, vou envelhecer, não vai viver. E daí? É triste. Não tô dizendo também que todo mundo tem que ser um kamikaze, tem que ser um louco, mas assim, faz as coisas que você tem vontade. Você tem vontade de ficar, de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Aí você morre, não fez o que quis, não fez outro, tal. Aí às vezes quer melhorar o físico, quer aparentar melhor assim, sei lá, pra ter um melhor relacionamento assim com mulher. Vamos falar português, claro. Aí chega, uma dificuldade danada, não pega ninguém. Coisa, fica feio, beleza, vai viver pra caramba, mas vai viver passando vontade. Às vezes é melhor, o cara fica passando menos vontade na vida, vive um pouquinho menos, mas é o preço que cada um tem pra pagar, né? Agora voltando no assunto do GH e da insulina. Eu já ia até falar, e antes de eu fazer as perguntas aqui, mas vamos voltar pro GH na insulina, vamos voltar pro GH e insulina. Então, como eu falei, tudo, o excesso, a insulina, na verdade, ela é um pouco, na minha visão, ela é meio mal utilizada pelos atletas. Que assim, o meu coach mandou eu usar 5i pós-treino no dia de perna. Tá, de onde que ele tirou essa dose? Ele tirou da cartola... Minha mãe que é diabética acho que ele pegou da cartola do Mandrake. Ele, acho que foi o Chico Xavier. Deixa eu ver, eu acho que hoje vai ser 5. Mandou pra ele assim a iluminação. Né? Porque assim, por quê? Tem a ver, porque assim, é engraçado isso, né? Muitos protocolos de utilização de insulina, o cara coloca uma dosagem X e ele usa e a comida segue a insulina. Sim. Mas na verdade é o contrário.
Tipo assim, você come uma determinada Que aí vai quantidade subir. de comida, de carboidratos, e Isso. você usa a insulina de acordo com aquilo que você comeu. Aqui. Não você usa a insulina e corre atrás para comer aquilo que... isso. Então, são coisas que tem no bodybuilding que não dá para entender. É. Alguns atletas sabem disso? Sabem. Então você tem um consumo... A insulina não foi uma coisa de agora. A insulina já é usada ali, ó, já tem protocolos antigos até. Talvez ali... Eu não posso precisar exatamente, mas assim, com certeza ali nos anos 90, começo dos Já, anos 90, você você já já tinha tinha usado. alguma coisa. Utilizado. Só que você vê que os atletas, eles tinham ali vocês viam que a linha de cintura deles não se perdeu tanto com o passar dos anos. Aí você começa a ver que supostamente teria sido um cara que colocou os níveis de GH insulina em outro patamar, sendo que, segundo relatos da época, seria a era Dorian Yates. Então o Dorian Yates, durante os primeiros anos de carreira dele, ele tinha a cintura mais controlada, os 2, 3, 90 e... mais. Quando ele apareceu em 91, não, 92. Eu não lembro exatamente agora. Eu lembro Acho que foi dos vídeos dele 92, acho que foi treinando. 92. Dele treinando. Não, 92, 93, 93, 94, o Dorian estava perfeito. 95. Aí depois ali mais pro final ali, 97, 98, ele já estava muito assim, ele foi perdendo muita linha de cintura e qualidade. Mas por quê? A insulina engorda? Não é isso. É porque, tipo assim, pela dosagem que o cara usa de insulina, porque se fosse assim, todo diabético seria, assim, um raciocínio muito simples. Todo diabético seria obeso, seria gordo, seria linha de cintura esgarçada. É. Então essa é a grande carteirada do Milo Sarcev. Então o Milo Sarcev fala, não, porque insulin is not your enemy, insulin is your friend. Então ele vive falando, né? Não, ele sempre defende até o último, mas ele tem aquela carteirada que ele nunca teve o abdômen dilatado. E ele sempre entrou muito em forma. Mas se você vê os protocolos de insulina nos diáriozinhos dele, você não vê uma dosagem excessiva de insulina. Ele pode até ter... Eu já vi vídeos do Jordan Peters dizendo que quando ele trabalhou com o Milo Sarcev colocou dosagens altas de insulina para ele. Mas se você pega os diários do Milos, ele fala abertamente sobre o que ele fazia, tudo. Então você tem as anotações dele. Você via uma utilização de insulina de bom senso. Como seria a utilização... Qual seria a função da insulina, no caso? Tem gente que fala, vou usar insulina para comer muito, velho. Isso é a pior idiotice que alguém pode... Vou comer bastante e vou... É Cobavital agora. É biotônico Fontoura. É o biotônico Fontoura de 2023. Não, mas não é assim. A insulina ela serve para você ter uma melhor absorção e o melhor transporte dos nutrientes. Então o que acontece? Para começar, para fazer uma utilização de insulina, você tem que ter uma dieta legalzinha. E outra, um GH também é bem-vindo. Usar insulina sozinha, eu jamais faria isso, né? Como eu já fiz no passado. Eu posso até dizer, minha primeira experiência com insulina foi terrível. Não que eu tenha passado mal, mas eu fiz uma cagada tão grande que só por Deus que não aconteceu nada. Acho que Deus deve gostar um pouco de mim, eu acho. Porque eu já fiz de coisa, meu amigo, que eu já poderia ter embarcado nessa faz tempo. Aí o que acontece? Então, por mais que eu demorei para fazer as coisas, mas quando comecei, fiz também, foi com vontade. Então, mas assim, ainda quando eu vejo certos comentários de alguns caras de hoje, eu falo, caramba, eu sou praticamente um natural, comparando. Os caras usam 3 ml, ué. Então, aí o que acontece? A insulina, ela faz aquela otimização do transporte. Por exemplo, você começa a comer quantidades, um bodybuilder em off-season, começa a comer quantidades altíssimas ali de carboidratos. Carboidrato, tudo no seu corpo é um equilíbrio. Sim. Coisas que são boas para o seu corpo, ela pode ser boa. A mesma coisa ela pode se tornar extremamente nociva se ela estiver em desequilíbrio. O teu corpo sempre busca o equilíbrio. Então o que acontece? Às vezes uma vitamina, um mineral, uma coisa que vai ser boa para o teu corpo, em alguma quantidade ela é boa. Passou de uma certa quantidade, ela se torna uma coisa tóxica praticamente, um veneno. Então o que acontece? A insulina, o cara começa a usar essas quantidades absurdas de comida, de altíssimas, não só carboidratos, calorias de uma maneira geral extremamente altas. Mas assim, a gente sabe que o carboidrato tem um impacto ali maior ali na glicemia. Então o que acontece? Apesar de que ninguém come carboidrato sozinho, né? Geralmente tem gordura, proteína misturada, alguma coisa. Que faz reduzir o índice glicêmico, né? Mas assim, excesso de calorias, excesso de comida, enfim. O cara vai ali, ele vai ter um aumento ali. O que acontece? Ele pode um atleta mais assim, que está mais ligado, um treinador, ele vai fazer as aferições ali, testezinhos de... Por isso que quem mexe com GH insulina, sempre, com GH principalmente, GH, muita comida, às vezes não precisa nem estar mexendo com GH, muita comida, é legal você ter um glicosímetro em casa, para você fazer aquele testezinho de insulina em jejum. Então é sempre interessante. Então você vê caras ali que eles vão comendo essas quantidades absurdas de comida, então ele começa a ficar resistente à insulina.
Então, o que acontece? Qual seria o papel da insulina utilizada de bom senso? Seria tirar o estresse o que vindo aquela insulina de fora, ele ali teria ali um alívio no pâncreas dele. O pâncreas dele ia dar uma respirada. Opa. Porque se você não, o seu pâncreas vai ficar produzindo insulina ali. Você imagina 1 ano, 2 anos é uma coisa. Você imagina um cara fazendo isso 15 anos. 18 anos, 12 anos, fazendo o pâncreas ali, ó, pisando no acelerador até o talo ali, até queimar o motor. Então é isso que acontece. Então, às vezes, por esse fato, alguns caras acabam ficando diabéticos. O que a insulina pode fazer? Ela pode proteger esse cara, aliviar a tensão do pâncreas do cara. E isso usado em dosagens normais. Outra coisa, eu vou usar insulina agora e vou ficar aqui de boa pra esperar o pico pra bater. Porra, meu irmão. Aí é a mesma coisa. Você já viu aqueles filmes que o cara tá. Aqueles desenhos que o cara tá na linha do trem assim, que o cara deita assim. Aí ele fica tipo assim, o cara fica parado na linha do trem e fala: não, eu vou esperar quando o trem estiver chegando bem pertinho, eu saio. Tipo aquele clipe do Aerosmith, assim, que o cara tá solando, aí passa na linha do trem, aí o trem passa. O Joey Perry, se eu não me engano, tá solando ali, ele passa na linha do trem. É a mesma coisa. Mano, não existe isso. Você já viu algum diabético falando que eu vou esperar bater aqui a hipoglicemia para eu... Olha as coisas que o bodybuilding tem. E depois o pessoal... Infelizmente, não vou generalizar. Não, pelo amor de Deus, não estou generalizando. Mas tem coisas assim que acontecem no bodybuilding que não tem sentido. Então, às vezes, os caras têm uma fama que às vezes a gente até entende. Porra, o que os caras estão falando? Tipo, se você conversa com uma pessoa de fora e fala sobre quantidades de proteína em algumas dietas de bodybuilding, uma vez eu conversei com o professor de bromatologia, o professor... É do Tiago, professor Tiago, gente boa pra caramba. A gente tava conversando, né? Sobre essas questões de proteína. Quando eu falei pra ele, a gente conversando, conversa vai, conversa bem, falando de 4 gramas a quilo de proteína, 5 gramas a quilo por dia, ele olhou assim, tipo, acho que ele nunca tinha ouvido aquilo na vida dele. E outra, ele era simpático à nutrição esportiva, então ele não era um cara que não sabia. Ele sabe, ele conhece a nutrição esportiva, mas eu acho que ele nunca tinha ouvido falar nessa quantidade de proteína. Ele ficou, tudo isso? Um dia eu conversando com a professora Flávia, especialista ali em nutrição esportiva, experiência, trabalhou até no Clube do Porto, lá em Portugal, você lembra? Foi. Conversando com ela, ela falou, eu não entendo vocês no fisiculturismo. Vocês são extremos demais. Ou comem pouco demais, ou comem muito demais. Assim, não teria como vocês fazerem um meio termo. Então você vê, a faculdade de nutrição não serve para nada. Não serve se você for um burro ali que fica sentado ali... fica mexendo no celular durante a aula, vai pra casa, nem lembra que tá na faculdade mais. Quando sai da catraca da faculdade, nem lembra que estuda. Aí depois só lembra no outro dia, quando chega a hora de... Agora, se você vai atrás... Porque assim, faculdade, é muito pouco tempo para você passar uma vida de conhecimento. Sim. Então, você vai... faculdade, como uma professora... Eu tive uma professora de direito que ela falava, faculdade é igual guia turístico. Ela chega, ela te mostra ali mais ou menos, isso aqui é isso aqui. Só que você vai ter que ir lá conhecer o negócio sozinho. Não dá, isso no direito, que são 5 anos, aula todo dia, grade pesada. Você imagina as faculdades de agora, que não tem aula todo dia, não tem o preenchimento das grades todo dia. Exatamente, tem o passeio direto. Né, Igor? Mibson? Opa, tem que renovar, rapaziada. Já renovou o seu? Ainda não, vai renovar. Eu tenho que renovar, venceu já o trimestral. Então, o que acontece? O que acontece? Então... Esse cara é tudo 10, por que será? Tomara que ninguém esteja vendo da... Oba! O pessoal também faz, com você. Você quer enganar quem? Você também já deve ter visto. Então, o que acontece? Não, é diferente, né? É no grupo, né? No WhatsApp. Então, aí o que acontece? Então tem coisas extremas, são extremos assim, que quando você entra na faculdade, você sai daquela bolha. Aí você vê que é outra realidade. Não, eu confesso, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, mas eu entrei na faculdade assim com aquele negócio. Assim, né? Aquele grauzinho de... Todo mundo, né? Tem essa... Assim, por a gente ter experiência com um tipo de dieta, shape, blá, 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 consistência... Eu vou entrar na faculdade só pra tirar o meu diploma. Porque precisa tirar... Uma vez eu tava conversando com um fisiculturista, né? Pra variar. Ele falando... Mas hoje eu estou liberto, sou outro homem. Não penso mais assim. Mas eu tava conversando com um fisiculturista. Ele falou, engraçado que esse cara nunca chegou seco num campeonato. Ele chegou assim pra mim e falou assim, que assim, né? Nutrição, questão de estética, eu sei tudo. Eu tenho a nutricionista lá que eu dou uns toques pra ela, tal, quando ela manda a coisa do esportivo, ela manda tudo pra mim, porque estética eu sei tudo.
Não, eu nunca cheguei nesse ponto também, né? De ser tão malo assim, mas assim, eu achava que eu sabia alguma coisa. Mas, meu, quanto mais assim, você acha que sabe tudo, é que você não sabe, velho. Tipo assim, aí você aprende que você, todo dia da tua vida, você aprende uma coisa nova que às vezes pode mudar a tua vida. É lógico. Tipo assim, às vezes você acorda de manhã, se você aprender uma coisinha todo dia, no final do ano você vai saber 365 coisas, né? Tipo, é aquele negócio. Então, o que acontece? Então tem essa questão dessa arrogância, assim, de você achar que... Você sabe tudo. Assim, educação física já é uma coisa, assim, que é mais fácil, né? Que você tem uma prática mais rápida. Mas eu percebi isso muito também no curso de nutrição, que as pessoas fazem o curso de nutrição, elas nem sabem o porquê, o que é um curso de nutrição. A pessoa entra na faculdade ali, não, nutrição é isso aqui, ó. Tem um pratinho assim, aqui tem uma cabecinha de brócolis, tem uma cenourinha raspada, uma colherinha ali de arroz com açafrão. Um bifezinho. Sou nutrição. Não, nutrição é isso, é você montar um pratinho ali, mandar a pessoa comer aquilo, uma colher disso. Mas aí quando o pessoal começa a ver macro, que tem micronutriente, muito cálculo aritmético lipídio no negócio, que é a base de tudo, assim, quando se fala de dieta, é tudo cálculo, estimativas, só que também não são só as estimativas. Aí é que está o problema do estudante de nutrição. Eu nem sei porque eu cheguei nesse assunto agora, mas... continua. Mas depois, se vocês quiserem, você pode me convidar e outra vez eu estou à disposição. Daqui a pouco eu vou falar da caixinha aqui. Isso, mas assim, então o que acontece? Então o nutricionista também não é só número, porque existe a questão do feeling. Igual tem pessoas que... aqui no Brasil pouco se fala disso. Inclusive foi até objeto do seminário que o senhor não compareceu, que o senhor faltou. Opa! Ele não foi no seminário. Não foi. Ele perdeu uma excelente... Eu chamei ele falou que não ia porque estava de saco cheio. Aí o que acontece? Opa, eu vou cortar essa parte. Então, então o que acontece? O pessoal também quer resumir o negócio à matemática pura. Sim. Déficit... Quantas vezes... Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Déficit calórico só perde gordura em déficit calórico. Nossa, só ganha massa muscular isso, com superávit calórico. É preto no branco, é Corinthians e Palmeiras, é Flamengo e Fluminense. Pensa você escutar isso todo dia. Tipo, não tem meio termo. Para começar, eu tive um estudo de caso recente, até do professor Gabriel Fossarella. Ele mostrou um estudo de caso de um atleta que ele tinha 50 anos de idade, você vê, já não era um garoto. Ele ia participar de uma competição internacional de crossfit, então a gente estava falando sobre esse estudo de caso. É bem interessante isso. Então, o que aconteceu? Ele falou assim que... Aí ele mostrou lá que o atleta estava fazendo um déficit calórico de 500 calorias. Assim, não vou dizer que é um déficit tão acentuado, mas também não é um déficit tão pequeno, mas também longe de ser um déficit acentuado. Do padrão do bodybuilding não é nada, né? Então você vê, uma nutrição de bom senso, uma nutrição inteligente, um déficit calórico ali de 500 calorias, e também porque ele tinha prazos, né? Então quando você tem um prazo mais apertado, você talvez, às vezes, infelizmente, você tem que trabalhar com déficits maiores. Por isso que eu não gosto de trabalhar com atleta, porque eu gosto que o cara tenha tranquilidade para trabalhar. Ou então que ele só pense em competição quando ele estiver muito pronto. Só que os caras não têm paciência. Raramente você encontra um cara que tem paciência para reconhecer a situação do físico dele atual, saber da condição genética dele, do potencial dele para começar um trabalho. Então tem cara que é difícil o cara ter essa autocrítica. Então, porque todo mundo acha que pode fazer tudo, né? Sim. Então o que acontece? Aí o que aconteceu? Eu não sei se foram 12 semanas, alguma coisa assim, 12, 14, 16 semanas. Foi um período assim razoável, né, de trabalho. E ele fazia crossfit, né? Que ele ia competir, mas crossfit de verdade, levantamentos pesados. Não é esses daí. Não é pular, ficar pulando ali, caixinha de sapato. Não é esses negócios, não, é crossfit mesmo. Aí o que aconteceu? De moto. Isso, levantamento LPO tal. Aí ele tava falando sobre periodização, eu sei que não foi. Aí o que acontece? Ele estava falando sobre essas questões. Eu não gosto de crossfit. Aí ele mostrando, aí ele mostrou o gráfico, uma coisa muito interessante, que eu já tenho até um vídeo no meu canal falando sobre isso. Recente até o vídeo. É a questão do déficit do superávit calórico. Então esse cara, ele teve perda de gordura, ali, uma perda de gordura considerável, baixou ali alguns bons quilos de gordura, não lembro exatamente, coisa de 3, 4, entre 3,5, 5, 3 a 4 quilos, uma coisa assim. E ele teve ganho de massa muscular ao mesmo tempo. Ele ganhou assim, não foi um ganho assim. O ganho foi um pouco, foi em segundo plano o ganho, mas ele teve, mas assim, foi um baita ganho, porque foi 1 quilo, se eu não me engano, foi 1 quilo, mais de 1 quilo de massa magra. Não chegava a 2. Mas é muito. Mas, pô, imagina 1 quilo de massa magra. Quantos anos ele tinha mais ou menos? 50. Você é louco. Só que aí eu já teve um querosenizinho de leve, né? Eu falei, como?
Como que ele conseguiu ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Aí eu cheguei e falei, professor. Aí eu falei assim, eu vou falar de um jeito que assim, eu sei que assim, não é menosprezando, mas a gente sabe que muita gente não conhece alguns termos. Eu vou falar em código aqui, que ninguém vai saber, para não expor o cara, né? Eu pergunto pro professor na saída. Eu não vou perguntar, professor, ele fez algum tipo de TRT, né? Porque ele TRT, né? 50 anos. Ele, assim, porque ganhou uma. Ele fez. Nesse caso, ele fez. E tipo, o pessoal. Acho que nem se ligou. Já tava no finalzinho, assim, acho que ninguém nem se ligou, né? Mas isso é uma coisa que eu te falo. Então, você vê que não necessariamente é preto no branco. Sim. Então, tem 3 tipos de perfis de público Sim. Que sim, é possível também o cara perder peso, perder gordura sem estar em déficit calórico. Então, vamos lá. Isso é dificilmente você. A gente vê até. A gente tem que ter uma boa vontade com os caras. Sim. A gente vê até nutricionista famoso. Não, déficit, PPP, Corinthians, Palmeiras, preto e branco. Sei lá. Xuxa, Maravilha. Tipo um negócio. Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z. Essa comparação boa. É tipo assim, tá ligado? Então o que acontece? Não é assim. Então você tem que ter um feeling adequado para você começar um trabalho com o cara. Então, vamos falar aqui de grupos assim, dessa questão de déficit e superávit. Usuários de hormônios. Você pode sim ter ganho de massa muscular e perda de gordura ao mesmo tempo. Pessoas muito obesas. Já presenciei isso, já vi, já trabalhei com gente assim. Já comecei dieta com um rapaz extremamente obeso. Eu lembro do Sul. Um abração até pro Eduardo, muita gente boa. Muito legal. Sim, a gente vai ter a pergunta dele. Então, a dieta dele, ela começou com uma dieta, sim. Qualquer pessoa que olhasse ali, fala, até ele falava. Caramba, muita comida. Ele falou, nossa, eu acho que eu nunca comi tanto assim na minha vida. Na verdade, assim, lógico, pra pessoa ter chegado numa situação de obesidade extrema, né, de nível 3, o que acontece? Lógico que ele já comeu mais, mas assim, talvez ele tenha comido menos em quantidade, mas a densidade dos alimentos era maiores, então o cara não percebe, a densidade energética é maior. E outra, isso é uma estratégia de dieta também que eu faço. Então a gente coloca bastante comida, mas com uma densidade energética melhor. Então dá uma impressão de que o cara nunca comeu tanto na vida dele como ele falou. Então eu entendo o que ele quis dizer. Aí o que acontece? Mas as calorias estavam altas. Se não me engano, ele começou com acho que mais de 3.000 calorias, assim. Caramba, e assim, sua dieta, quase. Pouca massa muscular, bastante gordura. Então, teoricamente, se a gente fosse fazer um cálculo ali basal em cima da massa magra, ele não estaria em déficit. E também a carga de atividade física diária não estava tão excessiva assim. Principalmente cardio, a gente foi bem gradativo o trabalho. Porque cardio não é tão importante assim, vamos deixar claro. Não, assim. Tem a sua validade. Talvez a perda de gordura seja o menos importante no contexto geral. Tem coisas, as pessoas acham que é só perda de gordura. O cardio ele é bom em outros sentidos até muito mais importantes. Então, o que acontece? Eu falei que era importante o cardio. Sim, claro. Então, estou de prova. Então, o que aconteceu? Aí, o que acontece? Pessoas muito obesas, elas têm essa possibilidade de perder gordura sem estar em déficit. Outro tipo de grupo de pessoa que tem a possibilidade de ganhar gordura. Isso é clássico. O menino começa na academia, magro, parecendo um espeto na ponta. Aí, o que acontece? Parecendo um espeto de churrasco. Aí o que aquela pontinha do espeto. Aí o que acontece? O cara chega, começa a treinar, ele começa a ficar maior e ao mesmo tempo ele começa a ficar definido. Os gomos do abdômen dele começam. Aí você fala. E tipo assim, e ele não está em déficit, ele está comendo normal, como ele comeu a vida inteira, ele só começou a treinar. Só que às vezes só o treino dele, um treino de iniciante, não gera um déficit tão grande assim. Às vezes nem cardio não faz, ou faz muito pouco, a intensidade do treino baixa. O treino às vezes é curto, a intensidade é baixa. Como um treino de iniciante é legal de você estar começando sempre aos pouquinhos, né? Igual luta, a gente começa na faixa branca, depois vai para amarela. Isso. Então o que é a coisa? Isso não é uma crítica, mas é como deve ser. Né? Igual o treininho da minha mãe. Minha mãe começou a fazer musculação esses dias, acho que 15 minutos terminou o treino dela. Eu mal tinha sentado no banco, já tinha terminado o treino dela. Eu falei, nossa, eu nem sentei. Bom, eu nem cheguei, nem aqueci ainda. Mas tudo bem, é o jeito que tem que ser feito. Principalmente uma pessoa com quase 70 anos. E que nunca treinou, provavelmente. Exatamente, é exatamente o jeito que tem que acontecer. Exatamente, nunca treinou. Então o que acontece? Pessoas iniciantes em treinamento de musculação, elas têm a possibilidade também de perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, sem estarem em déficit. Então você vê que você tem 3 perfis ali, que existe essa possibilidade, e isso é claro. E ninguém fala disso. É muito difícil você ver alguém falando disso. Quem defende muito essas teses assim, aqui no Brasil, eu não estou dizendo que não tem, mas eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Só lá no meu canal. Mas assim, isso é uma coisa também que é uma posição defendida também pelo Layne Norton.
que é um nutricionista lá dos Estados Unidos, que ele tem ideias muito interessantes. Inclusive, ele foi uma das minhas fontes de pesquisa para eu estar mudando totalmente essa minha metodologia na forma de fazer dieta. Porque você pega um livro de nutrição, isso é um negócio muito louco, velho. O meu trabalho sobre carboidratos no fisiculturismo é um negócio muito assim, foi muito chocante. Assim, quando eu fiz o teste prático, eu dividi primeiro, eu fiz um teste em mim mesmo para um físico normal de rua, sem usar tanto recurso, sem GH, sem aquela coisa extrema de competição. Sim. Foi bem, perdi um peso, limpei o físico, ficou legal. Aí depois eu fiz um teste com diversos dos meus alunos da consultoria. Perfeito. Funcionou normal. Divisão de carboidratos entre uma média de 60% das calorias totais. Se você falar isso, se você falar isso para um fisiculturista, ele vai falar que você está louco. Um fisiculturista assim com menos inteligência. Aí o que acontece? Ou que aprendeu do recorte e cola do telefone sem fio que a gente falou antes. Sim. Que aprendeu só um padrão. E outra, é compreensível que o cara pense assim. Eu mesmo, durante 7, 8 anos, eu fiz a mesma coisa. Porque se você trabalha com 5 coaches diferentes, os 5 caras te falam a mesma coisa, você fala, não, aí já saiu da estatística. Aí já não é sorte, é que deve ser assim mesmo. Sim. Mas é impressionante, velho. Aí que você começa a ver como tem ignorância no meio, cara. Lógico que tem. E isso só foi possível... Que é as pessoas mais antigas, né? Por causa daquela derrota de 2020 que eu te falei e por eu estar na faculdade de nutrição, que ela te tira da bolha do bodybuilding e às vezes você pode se dar bem fazendo uma consulta com um nutricionista que nem é da área do esporte. Você pode às vezes ser melhor atendido do que talvez um cara que seja muito ligado à área do esporte ou seja até um atleta. Porque ele pode vir com essas contaminações. Entendeu? No bom sentido, né? No mau sentido, assim, vícios, né? É os vícios. Então, mas não, vamos lá. Deixa eu terminar. O Sapo 2. Eu sei que o podcast é seu, mas deixa eu terminar. Então, o que acontece? Não, peraí, daqui. Aí, o que acontece? Deixa eu treinar aqui que eu vou ler errado aqui. Devolve. Me perdoe. Então, aí o que acontece? Então, você tem essa questão também. Não é só número, não é só... Você tem o feeling ali. Então, é isso que falta, às vezes, para os estudantes da faculdade de nutrição. Às vezes, pensar que tudo se resume a número e cálculo, porque você aprende isso na faculdade. Sim. Só que você tem que juntar isso com a prática. Então, ninguém faz isso. Isso. Então, voltando ao caso que eu estava falando, então eu fiz o teste nos meus alunos. Depois, no final do ano, eu falei, agora eu vou fazer um teste com carboidratos relativamente altos para nível competitivo, pesado. Então, você vê que o teste foi dividido em 3 partes. Sim. Então, o que acontece? Então, você vê que foi uma coisa robusta, que eu continuei agora no começo desse semestre. E ficou comprovado, não tem mais o que falar. Tipo assim... comprovou. Não, muitas pessoas elas têm aquela alegação de falar assim, não, mas o carboidrato deixa resistente à insulina. Talvez se fosse um sedentário. Se você, principalmente você que faz exercício resistido, musculação, você que faz, aí que tá a importância do cardio, também contribui para a melhora da sensibilidade à insulina. Cardio. Então, cardio, exercício com peso exercício resistido, isso já faz todo médico recomenda para os diabéticos que façam musculação. Porque faz um benefício enorme na questão de sensibilidade. Meu pai começou a fazer musculação, a insulina dele ficou quase em níveis, a glicemia dele ficou quase que em níveis normais de uma pessoa normal. Entendeu? Sim, não mudou em nada a dieta. Simplesmente, lógico, ele já é um cara meio regradinho na dieta. Adicionou atividade física, o nível baixou. Isso serve para qualquer um. Então, quando você perde gordura e perde peso, depois que você acertou o seu ponto de ajuste, você tirou todo o proveito sem estar em déficit. Quando você for entrar num leve déficit, você começa a perder gordura. Perda de gordura, perda de peso, você melhora a sua sensibilidade à insulina. Lógico. Então não tem por que você ficar culpando aquele macronutriente A, B ou C. Então o que acontece? Tanto que no meu trabalho eu coloquei um mapa da obesidade mundial. E o que ficou comprovado? De acordo também com os livros que eu pesquisei, 5, 6 bibliografias eu pesquisei para fazer esse trabalho. Top. Aí o que aconteceu? Alguns países, vocês podem puxar aí no Google. Puxa aí. Isso daí é legal, é interessante. Eu lembro que você lembra? Eu fiz até uma postagem no Instagram que acaba passando meio batido, ninguém presta atenção, ninguém quer ler mais nada, quase ninguém. Mas falei isso daí. Então o que acontece? O mapa da obesidade mundial. Você vê que o lugar que tem a população menos obesa no mundo é no continente africano. Sim. Vocês acham que no continente africano alguém faz proteína low carb? Então, cheio de dinheiro para comer proteína pra caramba, como se fosse um rato. Aí nem rato não tem, eu acho. Aí o que acontece? Existem países da África que o consumo de carboidratos ele chega até 80%.
como Que é o que base. eles têm pra comer. É o base da alimentação, aquelas coisas, mandioca, farinha de mandioca, essas coisas. E você vê que é o lugar que tem menos obesos. Mas por quê? Talvez por ter um certo atraso ali nas questões de tecnologia, mais trabalho braçal, mais caminhadas, assim, né? Eles vivem, tem alguns países não, são super bem desenvolvidos, como a África do Sul e tal, mas os países mais pobres. E você vê que os níveis de obesidade são baixos. E você pega nos Estados Unidos, por incrível que pareça, o consumo de carboidratos, o carboidrato não é o alimento talvez mais consumido. Tem muita gordura também. Gordura e o carboidrato. E é o lugar que tem mais obesos no mundo. Por quê? Aí, ó. Então você vê. Então não é culpa do Não carboidrato. chega a 80, se eu não me engano, os Estados Unidos fica numa faixa ali que não está longe dos 80% de carboidrato. É muita gordura, proteína ali e uma quantidade boa de carboidrato, mas não tanto como. Em alguns países da Ásia também você vê uma predominância ali, uma menor incidência assim, em relação ao resto do mundo. Mas é impressionante isso do continente africano. Você vê. Então, como que os caras são mais magros se eles comem mais carboidrato? Então, será que. Essa simples observação, você acha que então o carboidrato é o vilão, como muitos pensam no bodybuilding, é o vilão do emagrecimento, da perda de gordura? Não. Não, porque o carboidrato, resumindo a prática, né? O carboidrato, ele é a fonte de energia do músculo. E a proteína primária é o que vai proteger o músculo. Então não adianta você aumentar, diminuir o carboidrato e aumentar a proteína. Então, você até atrapalha o treino, né? Não, no final das contas, vai deixar atrapalha o bolso também. No final das contas, o que acontece? O que a gente vê o padrão no bodybuilding? Você vê que existe um consumo extremamente alto de proteínas, alguma gordura e o carboidrato lá para baixo. Por quê? Só que no final das contas, cada 1 grama de carboidrato tem 100 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína também tem as mesmas 4 calorias. O de lipídio é 9. Exatamente. Aí o que acontece? Então, o que adianta, às vezes, o cara coloca o carboidrato lá embaixo, joga a proteína lá em cima e a gordura lá em cima. Tudo bem, o seu corpo vai se adaptar, ele vai fazer uma gliconeogênese ali, ele vai fazer aquela gambiarrazinha para usar os aminoácidos como fonte de energia, mas não é algo que o seu corpo gosta de fazer. Ele se vê obrigado a fazer. Sim. E não é agradável. Além de ser mais caro, tem um custo ali que até o cara se adaptar nisso daí não é fácil. Então, se você gera um desconforto no teu corpo, é porque aquilo ali não é o melhor para o teu corpo. Você pode até se adaptar. Não, mas eu vivo bem, não sei o que. Tá, mas desde o começo foi tão fácil para você se adaptar? Só que assim, a opção é de cada um, tudo bem. Sim. Né? Mas assim, depende também da sua atividade física. Você vai ser um cara, principalmente para esportes de força, resistência, resistência não, força, né? Levantamentos, musculação, levantamento olímpico, powerlifting. O carboidrato ele tem um papel fundamental ali para você deixar sua musculatura hidratada, para você ter energia e indiretamente ali você tendo força, progredindo carga, você tem maior hipertrofia. Então, mas para perder gordura também, você tem que manter um nível legal de treinamento. Não adianta, tem caras assim que começam a fazer esses formatos de dietas baixas em carboidratos, então a performance do cara despenca. Eu mesmo. Teve uma época que eu comecei a fazer um trabalho, esse de 2020 que não deu muito certo. No final do meu off-season, eu estava com 108 quilos, se eu não me engano, com uma boa qualidade, fazendo supino inclinado livre com aproximadamente uns 60 quilos de cada lado. Quando foram assim umas 3, 4 semanas depois, eu estava com muita dificuldade fazendo com 30 de cada lado. Sim, então você pode ter o quê? Sim. Você pode ter talvez até uma perda de massa muscular por falta de estímulo. Imagina seu peitoral está acostumado a levantar 120 quilos mais a barra de 12 ou de 22, se for olímpica, e daqui 4 semanas você está se matando para fazer com 30. O seu corpo, se for uma massa recém-adquirida, que não está muito consolidada, seu corpo pode muito provavelmente, mesmo fazendo a utilização de hormônio, você pode ter você tem, assim, isso fica claro nos exames de bioimpedância, de ultrassom, que por mais às vezes que você tenha uma dieta bem feita, você vai perder alguma coisinha de massa muscular. E se sua dieta for muito desequilibrada, você vai ter uma perda considerável. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que você pode falar. Agora eu posso. Ela vai me interromper de novo. O cara quase me bateu aqui. Não, que isso. Então vamos fazer as perguntinhas. Aqui, primeiramente, foi a pergunta do seu paciente, gente fina pra caramba, o Eduardo Antônio Machado. Opa, abração, Eduardo. Abração pra Brusque, Santa Catarina. Opa. Você gosta e usa drop set, super série ou pirâmide?
Se sim, qual a sua preferida? Tamo junto. Opa, tamo junto. Valeu, Eduardo. Muito obrigado pela pergunta. Então, eu gosto bastante. Durante todos esses princípios Wader, né? Se você lê a enciclopédia do Arnold Schwarzenegger, ele elenca todos esses princípios e tem muitos outros princípios. É bem amplo, né? Não foi o Joe Wader que inventou, na verdade, ele foi o cara que teve a inteligência de catalogar tudo, colocar no papel tudo certinho e padronizar tudo bonitinho. Então, eram coisas que os fisiculturistas já faziam. Da época deles, até antes. Só que o Joe Wader organizou o material para que ficasse de entendimento, para que pudesse ser publicado ali, mostrado, bem protocoladinho. Então ele teve ele não inventou, mas ele teve uma inteligência muito grande de ter feito essa padronização, né, no papel. Então eu gostava muito de fazer tudo quanto é esses princípios Wader, eu fiz muito no começo dos meus treinos. Assim, B7. Drop set, talvez não muito, porque às vezes para você fazer um drop set legal, você precisa de ter alguém para te ajudar. Então, na maioria das vezes, eu treino sozinho. Às vezes a gente guarda a barra, tira, mas não é a mesma coisa. Né? Você tem que fazer um negócio continuamente para fazer um negócio legal. Sim. Agora, entre essas que você perguntou, Eduardo, o que eu gosto bastante, assim, que eu gostei bastante, que foi assim, amor à primeira vista, foi a super série. Principalmente para braços, bíceps e tríceps. Opa, então foi eu mais ou menos 7 ou 8 meses de academia eu descobri esse treino. Eu acho que eu treinei por mais de 10 anos essa série, sem mudar. Lógico, variando os exercícios e tal. Senão o muscular meio que... Não pode dizer. Não é também uma coisa muito efetiva você ficar mudando de treino toda hora, assim como você também ficar mudando de dieta toda hora. Você tem que dar um tempo pro teu corpo conhecer aquilo ali. Só que assim, depois que você já treinando muitos anos, já tem um macaco velho ali e tudo, você vai fazendo mais no feeling. Mas assim, não é uma coisa tão proveitosa você ficar mudando toda hora. Até porque você tem que se familiarizar bastante com a sequência, com a quantidade, para você conseguir sentir a sua progressão de carga. Sim. Né? O ideal seria 3 meses a 4 meses para mudar de treino. Pelo menos, né? Agora o pessoal toda semana quer fazer uma coisa, então quando um exercício é novo para você, você vai ter que ficar, você não vai ter uma progressão de carga talvez eficiente. Sim. É válido, mas talvez se você quer dizer uma otimização assim total ali, talvez não sejam, mas assim, e também você não abusar muito dessas técnicas, né? B7, Tri7, Giant Set nem se fala, nem me arrisco a fazer. Que é aquela que o Milo Sarcev gosta bastante. Então, o que acontece? Que senão você vai, assim, muitas séries desse tipo, você vai tirar o foco da intensidade falando de carga. Sim. Né? Ou você faz uma coisa assim, até que dá para você colocar ali um back-off, set, alguma coisa assim, mas ali uma coisa ou outra ali no teu treino, ali uns 5, 10% ali, mais pro final, pra você jogar uma irrigação de sangue, dar um pump maior. O pump, assim, tem alguns estudos relacionados que essa questão da irrigação muscular, o pump, ele tem alguma ligação também com a hipertrofia, além da tensão mecânica. Então, antigamente o pessoal falava de micro-rupturas, tudo isso está um pouco, né, hoje já não se fala mais tanto nisso. Mas essa questão da super série para os braços eu acho muito legal. A super série, para o pessoal que às vezes confunde um pouco super série, né? Você pode falar bem sobre isso. Super série com série combinada, com B7, né? Então a super série, no caso, seriam músculos diferentes. Então, bíceps, ou por exemplo, você faz um exercício de bíceps, sem descanso você vai para o de tríceps, ou vice-versa. E depois você descansa no segundo. Agora, B7, série combinada seria mais de um mesmo grupo muscular, né? Tipo, você faz uma rosca direta, depois faz uma rosca digamos, vai fazer tipo 2 de cada. Do mesmo grupo, né? Então, para que alguns, pelo menos os autores que eu conheço, eles defendem essa diferenciação. Mas a super série de braço foi uma coisa assim que foi um divisor de águas. Me deu um grande resultado que eu fiz por mais de 10 anos e depois eu fui mudando, né? Que o meu bíceps começou a desenvolver mais que o tríceps. Então eu comecei a invertir. Eu começava na super série, eu fazia bíceps e tríceps. Depois eu comecei a fazer tríceps e bíceps. E depois, quando eu comecei a ver disparidades ali, na relação bíceps e tríceps, eu comecei a fazer primeiro tríceps e depois bíceps. Aí eu parei de fazer a super série, mas é bem legal. O cara ficou diferente. Então vamos lá. A segunda pergunta também é do Eduardo Antônio. E algumas séries dessa de intensidade. Opa, eu vou bater no Mibs. Você também, dependendo ali da sua qualidade articular, você pode ter ali algumas dores, algumas inflamações articulares ali, dependendo da fase. E do cotovelo. Articulações do braço, porque você vai fadigar, você vai chegar a um ponto que o músculo não vai mais. Às vezes você até tem força, a força explosiva, mas você não tem articulação para aguentar aquilo. Isso vai acontecer geralmente quando você vai ficando mais velho.
Né? Idade, né? Eu ainda não passei Posso- por isso, ainda não. Um dia você vai chegar. Nossa, mas nem parece, né? Isso já parece que é meu pai. Foi eu do lado do Igor, você parece que é meu tio avô. Meu tio avô. Próxima pergunta, Bidê. Agora só, ô menino. Fala, mestre. O que você acha da Ô, dieta? pessoal, esse negócio de mestre eu fico muito desconfortável. Tá, assim. então eu vou tirar o mestre. Não, eu entendo, assim, a consideração, tudo, mas assim, mestre é quando você vira faixa preta, né? Eu sou só um cara que faz. Não, Mas só tudo bem, Tá pode aqui, ó, falar. a modalidade faixa preta aqui, ó. disso Tá aqui, ó. Aí, É ó, modo de falar, né? Mas assim, eu sinto um pouco desconfortável, que eu acho que é Então, mestre, eu quero chamar só de mestre. mestre só Jesus Cristo. Oba. E os faixas pretas. E os faixas fritas. Então vamos lá, fala, mestre. O que você acha da dieta do guerreiro? Já fez? Assim, eu nunca fiz assim a dieta do guerreiro, mas eu já fiz algo. Não era parecido, mas tinha um princípio um pouquinho parecido, né? É que a dieta do guerreiro, no caso, vamos do Ori, né, que fez ele fez ali o livro, catalogou o negócio ali. O que acontece? A dieta do guerreiro, pro pessoal que às vezes ainda não deu uma pesquisada e que tem preguiça de pesquisar no Google, que eu sei que é muita gente hoje, o que acontece? Essa dieta do guerreiro, ela consiste em você ficar a maioria do período do seu dia ou em jejum ou comendo ali poucas calorias ali, poucas porções de determinados alimentos, não é qualquer coisa. Tem o catálogo lá no livro, tem as opções, as coisas mais, né, que são mais assim, não é qualquer jeito assim. E depois de uma janela mais curta do dia, você faz aquela alimentação que você faria no seu dia inteiro. Então, mas no fundo, qual que seria o benefício? Por que então, eles alegam também essa questão de sensibilidade à insulina, de você dar menos estímulo ali para a insulina, do seu pâncreas ficar, né, numa média ali mais diferente do que você ficar se alimentando várias vezes por dia. Essa é a ideia. Mas como eu falei, tanto que alguns autores, algumas opiniões, alguns treinadores defendem que isso pode ser uma boa opção para quando a sua prioridade máxima e a sua preocupação máxima é queima de gordura. Talvez para performance não seria, de acordo com algumas visões ali, não seria talvez a melhor opção. É controverso, porque agora minha posição, particularmente, eu acho que eu gosto muito de ser um pouco mais técnico em relação à dieta. Eu gosto de ter o controle de tudo que eu estou fazendo. Porque geralmente esse período de janela que você começa a comer não é contabilizado. Só que por que as pessoas podem, às vezes, ter bons resultados em alguns casos? Às vezes até com alimentos sujos, alimentos densos, desculpa. Isso É um pecado, né? Até é pecado falar alimento sujo, né? Mas assim, alimentos assim, com industrializados, baixa, né? Quem assistiu aquele documentário O Monstro do Subway vai entender o que eu tô falando. É legal esse o cara conseguiu perder muito peso comendo Subway. Mas por quê? Qual é a novidade? Nenhuma. Porque eram 3 sanduíches por dia. Ele não batia nem o basal dele. Então o que acontece? Então, um déficit muito agressivo até. Acho que deveria ter emagrecido mais, né? Não deve ter comido só isso, não. Eu não acredito. Tem o quê? 500, nem 500 Para calorias. um cara com do 1,88m, quase 1,90m, acho que bateu uma dieta de ele 1000 calorias. devia ter emagrecido mais até. Mas na época gerou impacto porque era outra época. Hoje isso aí não ia ser grande impacto. Aí o que acontece? Então a ideia é que o cara numa janela ele coma tudo que ele tem que comer. Só que ele não vai conseguir comer o que ele comeria num dia normal. E tem outra questão também. Tem pessoas que, às vezes, isso até me incluo nisso. Quando você, às vezes, não fez a primeira refeição, você não sente fome. Você fica maior tempão ali. Às vezes, um cafezinho até ajuda você perder um pouco da fome. Aí, o que acontece? Então, você não tem uma gestão. A produtividade, até as suas ideias, às vezes, em jejum, eu concordo, que você fica mais produtivo. Depois que você come, dependendo da quantidade, você já muda ali a sua questão de produtividade, disposição. Então, essa dieta que você fique em alerta ali por boa parte do dia. Sim. E quando chegue no horário ali mais próximo à noite, que você faça ali aquele boom ali, que seria o que você deveria comer o dia inteiro. Então, a questão por trás disso por que dá resultado? Porque provavelmente você vai estar em déficit, porque você não vai conseguir comer talvez um déficit até mais acentuado do que você precisa. Então aí é que está o ponto que já não me agrada. Porque eu gosto de trabalhar sempre... É um princípio que eu sempre falo para treino. Não é que às vezes que eu sou preguiçoso, que eu não quero fazer as coisas. É que eu sempre acho legal você fazer sempre o mínimo necessário. Por exemplo... Igual eu estava falando aqui do exemplo, minha mãe que começou a treinar esses dias. Sim. Igual, é o contrário da minha irmã. O treino da minha mãe, sei lá, 10 minutos já terminado. Agora o treino da minha... Como eu acho que deve ser, um iniciante. Sim, minha irmã não. Minha irmã era o contrário. Quando ela começava a treinar, ela fazia não sei quanto tempo de musculação, depois fazia aula disso, aula de ginástica, aula de não sei o quê. Só que a pessoa não sustenta. Não isso não eu falei, se você está fazendo esse tempo todo, você...
você não vai aguentar 60 dias nesse pique. E era batata, velho. Não chegava a 30 dias. Você tem que fazer algo que seja, por menos que seja pouco, mas que seja sustentável. Então, o que acontece? Você fazendo isso ali, se a questão de você quer fazer, você quer testar, legal, válido, é mais uma experiência que você vai ter. Eu acho ótimo isso. Mas você pode ser que você tenha umas vias melhores. Eu, particularmente, como treinador e como atleta, hoje, eu gosto de ter um controle total sobre as calorias e sobre a divisão de macros. Então, se ficar um negócio meio aleatório, eu sei que é chato, tudo, dá trabalho, mas eu gosto de trabalhar com um controle melhor, até porque se eu for trabalhar com outra pessoa, eu vou ter pontos de ajuste mais específicos. Então, essa dieta do guerreiro fica uma coisa meio intuitiva. Só que pode dar certo, porque dependendo do que você comer, se você não estourar ali o seu gasto energético total, você pode ter benefício, talvez de um jeito mais difícil, mas talvez coisinha ali. Pode ser válido, pode não ser, mas depende do jeito. E assim, né, tem que ver como a pessoa vai reagir de ficar tanto tempo sem comer, que horas que ela vai treinar, o horário se é dentro do jejum e depois que horas que ela vai comer. Tudo tem que ser ajustado, né? Senão vai ficar meio difícil, né? E para nós terminarmos, né? Que já vai estar Nossa, um tempo. já, mas tem mais perguntas. Tem pergunta pra caramba, mas eu vou deixar pra próxima. Brincadeira. Esse daqui a gente pode fazer um só de perguntas e respostas. Já me convidando sem querer. Já se convidando. Tipo o Pinduca, assim. Eu vou deixar essa daqui. Tem uma pessoa aqui que fez pergunta pra caramba, mas eu não quero falar dela, não. Mas vamos lá. Sua irmã? Fez pergunta pra caramba aqui. Mas eu depois. Você vamos fazer uma. Pra não deixar ela aí, né? Então, ela fez, eu acho que foi 11 perguntas. Na verdade, eu já sei as perguntas. É que assim, a gente tá fingindo que eu não sei, mas eu já sei as perguntas mais ou menos. Só que a gente vai fingir que eu não sei as perguntas. Que ator é você? É da ansiedade, né? Faz da ansiedade. Cadê a da ansiedade? Manda lá. Agora tem que procurar. Aqui, calma aí, esse daqui é o incentivador. Ansiedade, né? Calma aí. Depois aqui, aquela do trabalho social é engraçada. Tá bom. É assim que funciona, todo mundo sabe das coisas. Tá. Vamos lá, a Daniele, que é minha irmã, ela fez algumas perguntas, mas vamos escolher umas pra já tá terminando já. Nesse processo da sua vida, nessas transições de música e fisiculturismo, você chegou a ter algum transtorno de ansiedade ou depressão por conta dessa mudança de hábitos? Não, assim... Você entendeu, né? Sim. Ah, tá. Não, assim, eu vejo que tem, às vezes, tem muita gente, como eu falei pra você, tem cara que ele acha que, às vezes, por ele ser um fisiculturista, ele tá acima de outras pessoas. Isso na música, então, meu amigo, o ego no fisiculturismo é grande, na música também é. Então, o que acontece? Só que você tem que ter o pé no chão, porque assim, é duro falar isso de novo, mas todo mundo é substituível. Tipo assim, se você hoje tá aqui, amanhã, você é igual, às vezes, dependendo da engrenagem, você vai fazer falta, assim, às vezes pro seu cachorro, pro teu gato, pra tua mãe, talvez. Sim, talvez pro seu irmão, às vezes, talvez pro seu pai, assim, né, se ele gostar de você. Então, o que acontece? Mas, assim, as pessoas sabe normais, deixar a pessoa bem. as pessoas normais, na maioria das vezes, tem muita gente que acha que ela é insubstituível. Tipo assim, o dia que eu sabia muito bem, assim, às vezes a gente chegava numa cidade e a gente sabe, né, o guitarrista de band de rock, tal, papapá, né? A gente não tá lá pelo amor à música, né? Obviamente. Então, o que acontece? E nem porque gosta de viajar, né? Viajar é legal tudo, mas a gente sempre tem uma motivação que é aquela mesma motivação que leva você a começar a treinar. Mas vamos deixar quieto essas... Então, o que acontece? Minha namorada não assiste essas coisas não, então acho que ela não vai... Eu vou marcar ela. Ela não tem Instagram, ela vive nos anos 90 ainda. Eu acho legal, ótimo, por isso que tá durando até hoje. Então o que acontece? Vive a vida, né? Então o que acontece? Essa questão de depressão e ansiedade. Então eu sabia, eu tinha muito isso na minha mente. Eu falei, o dia que eu sair da banda, meu amigo, essas meninas aqui que falam que eu sou bonito, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Meu, se eu ficar tudo 15 falso. dias que eu sair da banda, que eu tirar essa guitarra do pescoço, ela nem vai lembrar que eu existo mais. Aí ela vai ficar com o cara que vai entrar no meu lugar, que pode ter um olho na testa. Aí ela vai dizer que o cara é bonito, que o cara é isso, que o cara é aquilo. É igual a vida é assim. Que nem na época que eu era militar. Então você... exatamente, militares, né? Então o que acontece? É impressionante às vezes. Tipo assim, de 100 mulheres, por exemplo, às vezes uma ou duas, se você tiver muita sorte, às vezes acaba gostando mesmo de você. Pode acontecer. Não é impossível. Mas a maioria, meu amigo, às vezes, porque assim, para de parecer besta, mas você chega numa cidade pequena, tudo é maior. Foi Roraima, né? Boa Vista? Não, vou falar isso não. Desculpa, me perdoe. Não é porque eu já... é tudo quanto é cidade. Aqui o que acontece?
Não, então é muito difícil. Então o que acontece? Então o que acontece? Então a pessoa, tipo, fica. Às vezes o cara acredita nisso. Até a questão técnica da banda, os caras, nossa, mano, era cada absurdo que a gente ouvia, velho. Porque a gente fazia cover do Guns N' Roses, né? Então o Guns N' Roses estava um período de ato ali, eles estavam afastados. Então, hoje não, porque já voltou, talvez não seja tanta novidade você. Mas assim, cidades pequenas. Parecia que tava chegando um menudo na cidade, tá ligado? Era um Mivison maior que o segurança. Não, assim, por quê? Porque em São Paulo não, engraçado, você vê, em São Paulo o pessoal cagava pra gente, assim, era briga, era treta, os caras não queriam pagar o cachê. Quando eu tinha que tocar em São Paulo, parecia que eu tava indo trabalhar, tipo, na padaria, assim, tipo, aquele trampo que você sai triste. Pegava um ônibus. Tipo, você sabe que não vai ganhar nem o dinheiro do estacionamento. Aí o que acontece? Mas quando for, quanto mais longe, a regra era simples, quanto mais longe de São Paulo, mais você vai valorizar. Então, o pessoal que não sabe, era assim que funcionava. E a banda tinha um nível bom, assim, né, na época. Então, tanto que a gente até, depois, posso até falar, onde a gente chegou a tocar na MTV, a gente abriu o show do... Você fazia o cover do Slash? Não, era menos, era o do Gilby. Era do Gilby. Era, calma, a gente fazia... Era outro nível. Mas na estileira, né, no socialzeira tranquilo. Ali, na cachecolzinho de oncinha, calça de oncinha, bota texana. Essa banda aí tá meio estranha. Hoje a calça nem cabe, às vezes eu tentei pôr a calça, não passou nem na panturrilha. Por que será, né? Não, então, o que acontece? Então, aí meu, os caras chegaram absurdo de chegar, mano, vocês tocam melhor que o Guns N' Roses de verdade. Você acha que eu vou acreditar? Você acha que eu sou idiota pra acreditar num negócio desse? Então você tem muita bajulação, então, tanto de homem, de mulher. Só que o problema é você acreditar nisso. Tipo assim, nossa, fisiculturismo. Não, é legal que alguém admire seu trabalho, tudo. Pô, inspiração, sei, bodybuilding e tal. Meu, às vezes você vê fisiculturista com um físico terrível no palco. O cara todo empipocado de aplicação de local. Você conhece. Meu, o Instagram do cara, um monte de elogio. Velho, sacanagem. Isso é maldade do ser humano. Você fazer um elogio pro cara, você tá vendo que o cara tá numa... Em vez de... É que é difícil também, você não vai falar mal, né? Mas assim, você é amigo do cara, você fala, velho... Tá ruim. Dá uma maneirada aí, bicho. E aquele tá cara feio. que você dá Agora, um conselho então e mesmo assim ele vai. Você vê que essas coisas de internet, isso aqui é uma coisa assim... Até o relacionamento é uma coisa muito assim, tipo... Assim, lógico, se alguém te elogia, você não vai xingar o cara se te elogiar, mas assim, é uma coisa que você não pode acreditar tanto assim. Realmente, se você tiver... Se você achar que... Né, você sabe ali do teu... Né? Agora você vê que tem elogios assim, meu, que são totalmente vazios. Assim. Tipo, se você acredita num negócio desse, quando você sai do esquema, que você viu que você é uma pecinha dispensável ali no meio da engrenagem, você, tipo... Você vai ficar deprimido, você vai achar se você tiver isso já na tua cabeça, exercitado na tua cabeça, igual você, hoje, pá, o cara 50 de braço, papapá, todo mundo, pô, que legal, não sei o quê. Mano, você tá fudido aí, você pega uma doença aí. Você vai pra uma fila do SUS ali, mano, ninguém nem vai lembrar que você existe. Você fica, hoje em dia as coisas são muito rápidas. Se você fica uma semana sem postar, igual, tipo, tem gente legal ali que morre e ninguém nem lembra, cara. É foda, você só vai fazer falta pra poucas pessoas, infelizmente. É triste. É realidade, pessoal. Sua mãe, então, se você fala ninguém com sua gosta mãe. de vocês tanto assim. É interesse. É interesse. Gosta já dele mesmo? É interesse, as pessoas não ficam me julgando. É a cor. Vamos lá. Igor, por exemplo. O Igor, tipo, não sinto muita falta. Se terminar a faculdade, eu não vou ter saudade dele. Deixa de ir, vamos lá. lá. Daquela loirona do CrossFit do dedo. Aquela lá. Deixa eu off, ela vai ser presa. Você não achou o Instagram dela ainda, né? Depois a gente conversa, Depois curte 2 fotinhas. Depois você faz um comentário. Oi. Brincadeira, isso é brincadeira. Isso é no caso você que é solteiro. Eu, né? Brincadeira. Mas vê se arruma lá. Então vamos na última pergunta, né? Que tem mais perguntas, mas vamos deixar. Uma saideira. Essa daqui ele já tava falando comigo no carro. Acho que o pessoal vai reclamar tanto desse vídeo. Fala, pô, vocês não terminaram nenhum assunto. É que é o primeiro. Depois a gente vê. Até agora, depois que ela descobriu do modelo. Essa vai ter que ficar. É igual o Pinduca, vai ter que ficar pro próximo. Esse daqui é uma pergunta que a Daniela fez. Você pensa em fazer algum trabalho social para incentivar jovens que querem seguir o seu caminho no fisiculturismo? Não. Se sim, já tem um projeto? Deixa eu terminar, cara. Pô, agora pode falar. Não. Cada um com seus problemas, você quer fazer a tua atividade. Teus BO, você que banque, igual eu tive que bancar esses 10 anos todos. A vida é assim, meus amigos. Assim, quem quer fazer rir, quem quer rir, tem que fazer rir, né, meu? Não, brincadeira. Agora falando sério. Não, calma. Não, vai rapidinho, isso aqui eu não vou me estender muito. Não, agora falando sério. Sim. Por exemplo, o pessoal, assim, quando você vê uma pessoa fazendo uma pergunta dessa, assim, não tenho certeza, mas muito provavelmente é uma pessoa que às vezes não tem uma vivência no bodybuilding. Ela não sabe o que é o cara entrar no bodybuilding. E, tipo assim, eu não queria ser nunca responsável
por introduzir o cara numa coisa que tem um potencial de vício muito grande. Que vai abrir as portas de vários tipos de vícios pro cara. Sim. Tipo assim, o cara pode ser um atleta consciente, mas ele pode não ser, ele pode ser um louco. Só que ele só vai saber quando ele começar. Eu não quero ser o cara que deu início a isso. Por exemplo, se você chegasse para mim e falasse assim, ó, por exemplo, vamos supor aí uma hipótese, uma pessoa que você goste muito na sua vida, por exemplo, minha mãe. Se minha mãe tivesse, vamos supor que eu fosse um cara bem novinho, minha mãe fosse novinha pra caramba, tudo, tivesse uma idade ali pra Master 1, bodybuilding, eu gostaria que minha mãe fosse fisiculturista? Não. Não. Eu gostaria que meu filho fosse fisiculturista? Não. Não, eu gostaria que ele fosse jogador de futebol? Gostaria. Sim, dinheiro. Por que não? Mas você é fisiculturista, por que você está falando? Você está cuspindo? Porque eu sei dos problemas. Tipo, mas você tem tanto problema, por que você faz? Porque eu gosto. Porque talvez o fisiculturismo seja muito normal de cabeça. Porque se você for pensar bem, por exemplo, às vezes eu fico vendo, você passando fome, assim, tipo assim, quando você come... Tipo, tudo ao extremo, muito extremo. E você ganha um troféu, às vezes aí você esquece um pouco dos venenos que você passa. Aí você gasta, e tipo assim, você faz um monte de coisa, assim, tudo. Às vezes, assim, só que sim, eu sempre tive uma visão de que se eu fosse fisiculturista, seria muito interessante, além de eu gostar, de agregar na minha futura profissão. No caso, seria nutricionista, educador físico. Então, seria uma coisa ali, um upgrade legal, e eu poderia trabalhar Até se eu fosse dono de uma loja de suplemento, eu poderia virar uma referência local, eu poderia capitalizar alguma coisa em cima disso. Sim. Só que isso também, mas eu gosto muito do negócio. E quando eu tenho algum problema, eu sei que se eu tiver uma doença amanhã ou depois, um tumor, um câncer, alguma coisa, que qualquer pessoa pode ter, eu não vou ficar culpando os produtos. Foi uma escolha minha. Né? Tipo assim, agora eu não quero ser o responsável por encorajar o cara a entrar nesse mundo. Porque o cara pode virar um viciado. Tipo assim, quantos caras eu vi morrer aí com 24, 25? Assim, alguns, não muitos, assim, mas a gente vê, assim, caras que eram pra estar bem aí até hoje. Já pensou ser responsabilidade sua? Pô, você passou indiretamente seria responsabilidade minha. Sim, Por exemplo, tem muitos alunos da consultoria, às vezes o cara começa a ter um resultadozinho e tudo. Não, então, que eu estou pensando em usar o que você acha de eu usar tal coisa? Eu falo, não, filho, está muito cedo ainda, vamos explorar a tua genética. E outra, às vezes você vai chegar no... O que você quer ser? Você quer ser um Mr. Olímpia ou você quer ter um físico para andar na praia? Não, eu quero ter um físico para andar na praia. Então, às vezes tinha um rapaz uma vez que ele tinha uma genética boa. Eu falei para ele, você não precisa disso, assim, por enquanto, assim, pelo menos. Tipo, deixa mais para frente para você tomar essa decisão, deixa você conhecer o que você está fazendo. Igual às vezes minha prima. Eu também uma coisa, eu não lembro o nome. Eu acho que era Stral. KKKK, geração do KKKK, né? Tudo é KKKK. Oi, bom dia, KKKK. Boa noite, KKKK. Tá o fígado dela. Não, aí você vê, a pessoa nem sequer... antes de eu começar a fazer a utilização de qualquer tipo de hormônio, eu sabia o perfil, a estrutura, os possíveis colaterais. Então eu sabia no que eu estava entrando. E eu sabia que a minha vida não ia ser uma vida mais de um... Tipo, eu sabia que eu não ia usar uma vez e eu falava, eu vou demorar para usar, mas quando eu usar, eu não vou parar mais. Tipo, lógico, eu vou parar um dia, lógico, que eu vou precisar, sei lá, se eu ficar... Isso der para o próximo vídeo também que eu vou fazer a pergunta. Então, o que acontece? Então, eu não, assim, o fisiculturismo, eu nem considero um esporte, como a gente estava conversando. É uma modalidade. É uma modalidade. É um concurso de beleza de um determinado padrão de beleza. De beleza. Antigamente era mais beleza, hoje virou um negócio meio freak show. Então, o que acontece? E cada vez o nível competitivo no Brasil, desde o amador, está ficando muito alto. O nível tem campeonatos amadores no Brasil que são de níveis mais altos do que campeonatos profissionais de outros países, né? Dependendo, de um tempo atrás. Então você vê que quanto mais coisa, mais vai subindo o nível, mais vai subindo ali o abuso. Então, quanto mais droga, mais risco. Então a previsão assim para o futuro, ela é meio, né? Vai ser um negócio meio complicado. Mas como eu falei, o cara tem uma escolha. O que ele quer? Ele quer ver muito, quer ver. Aí ele vai pôr na balança. E agora para encerrar, Mibson, qual a dica que você tem assim para a garotada que tá querendo começar essa vida? Que nem comece. Que nem comece, praticamente. Não, brincadeira, tô brincando. Não, assim, se você vai querer mesmo isso... Não, por exemplo, se eu tivesse um filho... Ele vai ser natural. Eu não ia, quero ser, pá, de um jeito ou de outro o cara vai fazer, certo? Mas daí se o cara vai fazer mesmo o negócio, que pelo menos faça o negócio de um jeito menos pior. Porque não existe um jeito melhor, existe um menos pior. Então o que acontece? Tem gente que dá muita sorte de ter um coach bom, tem gente que dá muito azar de pegar um cara doido. E tem muito doido por aí. Aí é que tá o problema.
Então, o que acontece? Que ele comece fazendo as coisas gradativamente, que ele entenda que o bodybuilding é um esporte assim que demanda tempo. Para você ter um resultado consistente, não vai ser 1 ano ou 2 que você vai virar um super atleta. Assim. Como a gente falou, tem aquela minoria, aqueles 2, talvez aqueles, dentro daqueles 10% dos caras acima da média, tem aqueles 2% ali, que é os caras ali que são predestinados a ser um Arnold Schwarzenegger, um Ronnie Coleman. Entendeu? Então, mais provavelmente, vocês não vão estar nessa faixa. Aí o que acontece? É trabalho duro, é investimento. E outra, às vezes você vai ter que trabalhar mais, você acha, academia, treino. Não. Às vezes você vai ter que trabalhar mais duro no teu dia a dia para você ter um salário decente para te sustentar no teu esporte, a troco de quase nada. Se você é da área da saúde, você pode capitalizar de alguma forma, indiretamente, em cima de... Agora, dinheiro de premiação, você é patrocinado da empresa tal. Provavelmente não. O cara vai ganhar um liquidificador. Tem que ser um cara com um físico muito acima. Para você ser patrocinado por uma empresa grande, você tem que ter um físico muito acima da média. De preferência, você tem que ser ou você tem que ser um extremamente bom comunicador, ou você tem que ser um cara ali que agrega um pouco de cada. E você já vai ter que ter uma fama, porque os caras não... O marca grande não vai te pegar, tipo... Só se você for um atleta muito assim, bom, como o Ramon foi logo na estreia dele em 2018, assim, aquele cara que chocou o Brasil, assim. Né? Porque senão... Só que, sim, o Neymar só existe um. O Ibrahimovic só existe um. O Ronaldinho só existe um. Então... Entendeu? Então, a chance de você ser um cara mediano é muito maior. O cara mediano... E outra... Igual, teve um rapaz, vou dar outro exemplo, um rapaz da consultoria, ele deu uma definidinha ali no abdômen e tá, pô, já tô pensando em competir, bababá, o que você acha? Não sei o que, bababá, gol. Aqui o que acontece? Aí o cara chegou, eu falei, filho, você trabalha de noite, tua vida é toda revirada. Você para ser um atleta, você precisa ter uma estrutura de vida. Aí ele tava começando a fazer nutrição. Eu falei para ele, ó, filho, você é novo ainda, acho que ele tinha 22 anos. Falou, mano, não entra nisso agora, que isso aí vai sugar a tua vida. Isso aí pode te empatar em vários campos da tua vida, de você crescer na tua vida. Eu falo isso por mim. Assim, nos últimos 8 anos, não me arrependo do que eu fiz. Tipo assim, de um jeito ou de outro, hoje eu tô colhendo os frutos de algumas coisas que eu fiz. Talvez seja na mesma proporção, talvez esteja ganhando, talvez não. Talvez tenha mais gastado, mais me ferrado do que vou ganhar daqui pra frente. Praticamente seu corpo vale um carro zero, né? Hoje. Não, o que acontece? Se o cara ele consegue, você tem que ter uma estrutura de vida legal para tua vida não virar um inferno. O que acontece? E vai assim. E não espere muita coisa assim de reconhecer. Por que você quer? Antigamente, quem entrava nessa, a gente nem pensava em ficar conhecido, essas coisas. O máximo de trunfo da nossa vida seria o máximo, sonho máximo, assim, que foi uma coisa que para mim significa bastante. Mas se eu falar para vocês aqui, você vai, porra, que merda, Mipson. Por exemplo, eu comprava um jornal chamado Jornal da Musculação e Fitness, desde quando eu tinha 18 anos de idade, que eu comecei a treinar. Eu tenho lá as edições ali de 2002, ali as edições antigas e tal. Mal imaginaria eu comprava ali, desde que eu era moleque, que eu comecei a treinar. Mal imaginaria eu que em 2014 e em 2015 eu saí lá no Jornal da Musculação com meu nome lá, Mipson, 3º lugar, Campeonato Brasileiro, que na época era muito difícil você entrar no Campeonato Brasileiro. Você tinha que ser entre os 3 melhores do estado. E no meu primeiro ano como atleta, eu fui 3º lugar no Campeonato Brasileiro e tive meu nome lá no Jornal da Musculação. Então, para mim, isso vale muito. Isso é uma coisa que não tem preço, assim. Eu nem... Entendeu? Para uma pessoa pode ser uma merda. Para a maioria das pessoas, nossa, que bosta, não sei o que. Revista. Nem existe mais. Mas assim, para mim foi um marco legal. Online? Então, revista não. online. Então, e quando eu fui campeão brasileiro, a revista parou de ser. Parou de ser. Não, teve uma reportagem. Isso é interessante. Teve uma reportagem da Rede Globo, quando eu fui campeão brasileiro. Teve uma reportagem da Rede Globo. Eu fui o campeão brasileiro. E olha que coincidência, velho. Tinha um cara da cidade de Campo Grande. Então ele era o atleta da cidade, da categoria. E a Rede Globo local, lá de Mato Grosso do Sul, fez uma reportagenzinha dele na namorada dele. A namorada dele era uma competidora, acho que da Toned, que é equivalente ao Wellness, da NABA. E ele era o Classic Bodybuilding. E olha que engraçado, velho, o nome do cara. Mitson. E os caras meteram logo... Não, eu cheguei e falei, e aí, mano, tal, a gente conversa lá agora. Como é que é teu nome? Mitson. Eu falei, mas você tá zoando, velho. Mitson? Eu não sei, o Mibson. A dupla sertaneja perfeita. Mitson e Mibson. Aí conversando com o cara assim, aí a Rede Globo fez toda uma reportagem e tal. Uma reportagem de uns 5 minutos, assim, que saiu na TV local. Mano, em nenhum momento eles falaram que eu fui campeão. Tipo, eles fizeram tudo aí. Tipo assim, não falaram que ele ficou em 3º. Falaram só que ele conseguiu o índice de classificação pro Campeonato Sul-Americano. E eu, assim, eu apareci na imagem porque eu tava do lado dele, mas eu fui o campeão.
Então você vê que tem coisa... Tipo, você vê como é desvalorização do caramba, tipo... porque a reportagem era pra ele, não era pra mim. Então só que você roubou meio que a cena dele, assim, que você tava ali do ladinho. Não, mas assim, ninguém nem percebe, né? Tipo assim, os caras... Então, ele ganhou. Então, pra você ver, então tem muitas coisas. Então, quando eu fui campeão brasileiro, aí não teve a edição do jornal. Olha que azar que eu tive. Nem fotógrafo oficial não tinha, velho. Tinha o pódio, bonitinho e tal. O único campeonato que eu não tenho foto oficial é quando eu fui campeão brasileiro. Caramba. Então, pra você ver, tem muitas. E outra, quem quer entrar e ser um atleta sério, isso que eu falo pros caras. Às vezes eu olho assim, o cara acha que, tipo assim, ele vai ter uma vida normal, ele vai jogar bola final, futebol society, final de semana. Ele vai, o pessoal, estamos descendo pra praia, vamos aí? Faltando 2 semanas do campeonato. Vamos aí, não. Vai ficar difícil, você não vai querer sair da tua casa. Você vai ficar antissocial. Dependendo da fase que você tá da dieta, não que você vai sofrer o tempo todo. Se você pegar um treinador bom, um cara que trabalha bem, você vai sofrer bem menos. Mas faltando ali 1 semana ou 2, às vezes vai ter que dar uma puxada. E outra, prazo. O cara tem que se planejar a longo prazo para a dieta ficar menos sofrida, para os cortes, falando mais tecnicamente, para os déficits serem menos agressivos, você preservar mais sua massa magra, você sentir menos. E não é uma dieta só que você faz a vida inteira, treina musculação comendo igual um porco. Aí depois faz uma dieta e vai e acha que eu virei atleta. Não, porque provavelmente você vai ter vários pontos fracos para acertar. Tudo bem, você também não pode ficar esperando tá tudo certinho na tua vida. Mas você tem que ter uma estrutura mínima de vida. Você tem que ter uma condiçãozinha financeira legal para você poder arcar com as despesas do seu... Então, e outra, você não vai ter uma vida tão social, tão... Assim, pra mim não faz tanta falta porque eu já era meio antissocial, sempre fui, né? Sempre fui meio antes, já foi meio quietão, assim, de ficar em casa. Esse negócio de banda foi um acidente de percurso. Mas minha mãe falou, nossa, nunca imaginaria que você fosse entrar numa dessas. Você é tão quieto. Não gosto de beber, eu sempre tinha um estilo de vida meio quieto, assim. Então pra mim não faz falta, assim. Mas pra muitas pessoas pode ser a morte, né? Quer ver? O que eu só falo pro cara, às vezes atrapalha até o relacionamento. Você vê, às vezes, tá tudo muito legal. Às vezes isso é claro. É só terminando. Já tô terminando, já vou terminar. Não, que eu tenho que contar essa. Essa é um clássico dos clássicos. Você chega. Tem quando o cara chega pra mim e fala assim, igual teve um aluno meu que falou recentemente, a gente começou a trabalhar, ele, não, minha mina me dá maior força, que não sei o que, ela torce. Mano, quando o cara fala isso, velho, deu uma risadinha, filho. Eu falei, é mesmo, filho. Mano, não deu 3 semanas, a bicha já tava espanando, o cara já chegava, mano, minha vida tá... Não, é muito fácil você ter uma namorada. Às vezes você vê uma menina bonita, um cara meio feio, assim, tal, tipo, você não entende, mas, pô, o cara não é rico. Tá, mas ele faz alguma coisa ali, né? Tipo, ele é quase o pai da menina. Ele banca, é o paga-lanche. É o famoso paga-lanche. Aqui o que acontece? Todo namoro vai muito bem, quando no final do ano ali tem Copacabana, pulando as ondinhas. Mas e depois? Tem quarta-feira, cineminha ali. Quarta-feira não. A bicha vai logo no sábado, que é mais caro. Quer logo no sábado, pra esfolar o peão. Pra você bancar. Quarta não tem graça, ninguém vai ver. Aí o que acontece? Aí vai, churrascaria, comida japonesa e pai, não sei o quê. 10 anos o cara ali na serventia, fazendo uma parada pra mulher. Não tô generalizando, pessoal, mas tô falando o que acontece, já vi muito isso. Aí o que acontece? É o teste de força. Quer saber se a mulher gosta de você? Eu não vou nem dizer 16 semanas de preparação. Vamos fazer uma preparação old school, aquela bem curta. 12 semanas. Por isso que o atleta é solitário. 12 semanas. Aí você chega lá, nossa, meu amor pra cá, meu amor pra lá. Ai, eu apoio, ela me dá super força, não sei o quê. Aí começa a fazer o trampo. Fica 12 semanas em casa ali, assistindo Netflix ali, e comendo frango com arroz, e a menina lá tomando o refrigerante dela. Mas tem muito namoro que eu já vi que já quase foi. Uns se foram pro saco e outros foram pro saco totalmente com isso aí. Então, quando tá tudo muito bem, é fácil dizer que tu vai apoiar o cara. Agora, simplesmente pelo fato do cara não viajar, não fazer mais nada, ficar. Olha, assim, o ano tem 12 meses. Você fica 9 meses ali fazendo de tudo pra mulher. Ou a mulher fazendo de tudo pro homem, pra não dizer que eu tô falando de um lado só. O cara tira. Mas geralmente. Não vou falar isso, mas assim. Então, mas geralmente o que acontece? O cara fica lá, ele tira aquelas aquelas 12 semaninhas pra se preparar da vida dele, de 10 anos que ele tá com a mulher, o namoro estremece, meu amigo. Eu já vi coisa acontecer disso. O cara fica meio fraco. Tipo, eu não tô nem falando de funções assim, coisas íntimas. Não, porque às vezes o cara vai bem até quase o final. Eu tô dizendo só do fato do cara não sair de casa e não ir pro shopping. Então você tem que ter uma mulher que tenha um perfil compatível com o seu. Se você gosta de uma mulher que gosta de sair demais, se você quiser ser um atleta de bodybuilding, não vai combinar muito bem, né? Ainda mais se você tiver um coach meio doido, meter umas low carb aí tiver um Mibsa de coach no teu rabo, aí você vai ter problemas, entendeu? Então é isso. Você vê que o esforço maior do atleta é mental e fora da academia.
É isso que eu tenho pra falar. Assim, se foi decepcionante pra algum de vocês. Mas é isso aí. Acabou com a vida. Mas é legal. Ninguém mais vai querer ser Tem a parte boa também, é legal. Então, se souber fazer um negócio assim. Então é isso, pessoal. Depois de 5 horas de... É recorde. Recorde. Esse é recorde. Mas a gente nem terminou os assuntos, né? Não, esse é o pior. Terá a parte 2, tá, gente? Fica ligado, tá bom? Então quem puder, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Fica a nossa dica, hein, pessoal? É nóis. Falar pra minha mãe, dá um like, eu sempre falo.